CBF está ajustando isso. Portanto, acho uma boa, não é? Acaba um pouco essa discussão, né? Estava impedido, não estava impedido? Acho que é uma ferramenta bem utilizada, pode ajudar muito o futebol brasileiro. O que mais chamou a atenção... Oi, Tigrão. Negócio de origem aí dá cada problema, viu, Batista? Então, você vê como é importante a origem. A origem. Tem um amigo nosso aí de uma outra emissora, ele tava dando um tapa no beiço num bar famoso aí da cidade, no centro. Chegou um cara e falou, te assisto, mas ele é de outra emissora. Te assisto sempre. Você manda a origem pra mim? Vá pra... O que mais chamou a atenção na rodada do fim de semana no Brasileirão? Falha de Carlos Miguel, gols e polêmicas envolvendo Neymar, impedimento semiautomático ou tropeços de Flamengo e Palmeiras. Vamos lá, Gleger. A falha do Carlos Miguel, né? Que falha incrível. Que falha incrível do goleiro palmeirense, né? Olha, vou dizer uma coisa, hein? Aliás, ele é um goleiro, na minha opinião, com prazo de validade. Então, para mim, a falha é a primeira de muitas. Incrível. E você, CH, qual é a sua reflexão? O que mais me chamou a atenção foi o desempenho do Neymar, né, fazendo 2 gols. Ele brigou com o árbitro, brigou com os companheiros no campo, cobrou no vestiário acima da média os jovens jogadores, quer dizer, pacote completo, né, de um ex-jogador em atividade. Eu lamento muito falar isso, mas nitidamente, depois de empatar com a Chapecoense 2-2, e ninguém tem nada com isso, só para registrar, ele foi em um aniversário, tocar pagode logo depois da partida. Quer dizer, eu pergunto, será que realmente ele ama o Santos, está preocupado com a situação do time peixeiro? Interrogação. Neymar gravou um vídeo dizendo que é mentira que ele cobrou os jovens. Ele disse que falou no vestiário, mas outros líderes também falaram. Como o Brazão, né, citou alguns jogadores lá que falaram, mas a cobrança era para eles todos e não direcionada a jovens. Vamos lá, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre esse tema? O que mais chamou a atenção, né, Batista? Isso, o que mais chamou a atenção. Mão de alface é o Gleg. O mão ensaboada do Carlos Miguel. Fez inveja ao Gleger nos seus piores momentos. E você, Leandro Bolis? Sem sombra de dúvidas, a falha do Carlão, né? 2,4 metros, uma bola fácil. O Gleger sempre diz isso nas transmissões aqui, bola fácil, né? Faz o simples, ele tentou encaixar, a bola escapou. Pra mim, a falha do Carlos Miguel, que foi clamorosa. E você, Gleger Zorzin? Eu já falei, né? Do Carlos Miguel. Já respondi. Então vamos para o Na Lata 3. O Arsenal prepara uma proposta para tentar contratar Vinícius Júnior e estaria disposto a oferecer ao atacante brasileiro o maior salário já pago pelo clube inglês. A intenção seria apresentar vencimentos superiores a 12 milhões de reais por mês. E aí, se você fosse Vinícius Júnior, iria para o Arsenal ou seguiria no Real Madrid? Começo com você, Bolis. Sem sombra de dúvidas, iria para o Arsenal. Acho que seria muito bom, não só para a questão do dinheiro, claro que isso é extremamente importante, mas até novos ares para o Vinícius Júnior. Faz tempo já que está lá no Real Madrid, em alto nível, é bem verdade, mas toda a questão fora do campo, a questão do racismo, acho que seria muito bom ele se transferir aí para a Premier League, jogar no Arsenal. E você, Tigrão? Eu iria. Agora, 12 milhões por mês pro Vinícius Júnior. Pô, se o Pelé jogasse, ele ganharia 300 trilhões por mês. Só fazendo a regra de 3 simples. E você, Gleger, a sua reflexão? Batista, eu iria com certeza. Claro que tem essa questão financeira, mas também a mudança de áreas pode fazer bem ao Vinícius Júnior. Eu iria.
Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que a Macaca volta a campo amanhã, vai dar início aí ao segundo turno. A Ponte Preta, que atualmente é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, não vence há 13 partidas e, é claro, jogando em casa ao lado do torcedor, vai tentar reencontrar o caminho das vitórias. Vinícius Ferrari será o goleiro, mais uma vez defendendo aí o gol da Macaca. Um grande abraço e até amanhã, Batista. Breno Beretta, destaque final do Guarani, direto do Brinco de Ouro e a sua despedida nesse programa. Bom, Batista, jogadores do Guarani no processo de aquecimento aqui no gramado do Brinco, jogadores da Inter de Limeira também, time já definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando com 5 novidades em relação à última partida. Vão para o jogo Rafael na zaga, Emerson na lateral esquerda, Luiz Otávio estreando no meio campo, Isaac também no meio campo e Luca no ataque. A expectativa é que o Guarani volte a vencer na Série C do Brasileiro. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte, boa sorte ao Guarani e até amanhã, se Deus quiser. Abraço aqui pro Sérgio Botecchia, mandou aqui uma mensagem. Batista, tudo bem? Manda aí um abraço pra nós aqui do Bar Central em Souzas. Estão ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço aí para todos. Valeu, Glegger, um abraço e ótimo trabalho já na jornada Bandeirantes, Glegger. Valeu, Batista, boa noite, até já. Valeu, Tigrão, um abraço para você, ótimo trabalho na jornada aqui da Bandeirantes. Obrigado, um abraço a todos do Esporte e Debate e até já, até daqui a pouquinho. Já na grande jornada esportiva Guarani Inter de Limeira. Até já, então. Valeu, Boles. Abraço pra você. Arrebenta aí no microfone mais importante, a Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo os times de Campinas. Grande abraço, ótimo trabalho, Boles. Valeu, Batistão, tamo junto. Vamos aí em busca do Guarani, no caso, de um resultado positivo aqui na Rádio Bandeirantes. Até mais, Batista. É isso aí, final de programa, muito obrigado a todos. Na sequência vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui, Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Bandeirantes,
Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa nesta noite de segunda-feira, 27 de julho de 2026. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É reta final, é reta decisiva. Depois desta rodada, terão mais 12 pontos em disputa para conhecermos os 8 times que seguem na competição, que seguem no sonho de conquistar o acesso à Série B do próximo ano. 4 vagas. E os 2 últimos serão rebaixados. E o Guarani nesta noite tem apenas um objetivo: reencontrar o caminho das vitórias. O Bugre não vence há 4 jogos. Neste período, 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates. E hoje pega a Inter de Limeira. O Leão da Paulista, neste duelo regional, que iniciou a rodada na primeira colocação, mas com os resultados caiu por 3º lugar. A Inter tem 25 pontos, o Guarani é o 6º colocado com 23. O Bugre, voltando a vencer, volta para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Partida de fundamental importância que você acompanha em alto e bom som, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 8 da noite, a bola rola. Estamos no FM faixa estendida em 85,7. Pelos aplicativos tem uma infinidade para você ter a Bandeirantes na palma da sua mão. Eu convido você a baixar o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. É só ir até a sua loja virtual e digitar Rádio Bandeirantes Campinas. Pronto, você baixa o aplicativo e vai ter o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do YouTube, o nosso canal com lá a live já no ar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rumo a 65 mil inscritos. Seja você também inscrito no nosso canal, para você que ainda não é, para você que já é, vem com a gente, deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat, participando, mandando a sua mensagem. Hoje a Bandeirantes lado a lado com o Guarani, então passe aquela energia positiva para o Bugrão voltar a vencer nesta reta importante, reta final de primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo difícil, duelo entre paulistas pela 15ª rodada da competição. E aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Igatacato, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. KTO, baixe o app, proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue onde o Guarani precisa voltar a vencer. Alô, alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Bolles, um abraço para você também. Um abraço todo especial pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, na expectativa desse grande jogo. O Guarani tem desfalques importantes. O William Farias tem uma contusão muscular na coxa, vai ficar um tempo afastado. Jonathan Costa segue com dores no joelho, ele que tem um problema de cartilagem também está fora, além de Carlos Eduardo e do Herbert, que estão suspensos. As novidades na zaga por opção: Rafael no lugar do Donato, que vai para o banco. O Emerson também por opção, porque ele está 100% recuperado das dores no tornozelo esquerdo, ele vai para a lateral esquerda. E o Renan vai para o banco. Luiz Otávio no meio campo, já que está machucado o William Farias e estreando com a camisa do Guarani. Isaac no meio campo no lugar do Carlos Eduardo, suspenso. E o Luca por opção no lugar do Maranhão, que vai para o banco também como novidade, além do João Paulo. Então são 6 novidades no time. O João Paulo voltando para a equipe no lugar do Herbert. Esse também não poderia jogar pelo mesmo motivo, porque ele pertence ao Guarani, ele que é titular. Outro jogador que está suspenso, Vitor Leque, também está fora. E o Frazan foi negociado com o Futebol de Malta, já não joga mais pela Inter de Limeira. As novidades hoje com relação ao último jogo: Saulo no gol, Lucas Santos na zaga e... Antes,
Alô, alô, Gleger, Zorzinho, um grande e forte abraço para você e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Boa noite, um abraço para você, um abraço para lá de especial pro amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importantíssimo pro Guarani, né? Para recuperar a autoestima, a confiança. O Guarani que liderou a Série C e acabou tendo tropeços nas últimas 4 partidas e precisa se recuperar. A Inter perde a liderança também, mas é um time que fora de casa tem 76% de aproveitamento. Então, parada dura pro Bugre. Eu acho que o Guarani tá bem escalado. Eu acho que é esse mesmo caminho do Hélio Cizenando. Agora, vamos ver qual que é a estratégia e como vai estar posicionado esse time em campo. Para tentar, obviamente, ganhar o jogo. Qualquer outro resultado que não seja vitória será muito, mas muito ruim para a sequência do Guarani na competição. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão é o fera da opinião, o comentarista Bandeirantes para Guarani Inter de Limeira. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa noite. Para ser, enfim, muita coisa mudando. Olha, nessa Série C, para relembrar, sábado, 15ª rodada começando, Ferroviária 0, Maranhão 0, Santa Cruz 0, Figueirense 1. Olha, tem que prestar atenção que tem clube que tá subindo, hein? Santa Cruz deu mancada aqui, perdeu em casa pro Figueirense. Figueirense subindo. Confiança 1, Itabaiana 1. Volta Redonda 1, Anápolis 4. Ontem, Brusque 1, Ituano 0. Brusque líder, hein? Com 27. Ipiranga 1, Barra 0. E atenção, o Botafogo da Paraíba. Quando Marcelo Fernandes assumiu, tomou 4 derrotas seguidas. O Botafogo da Paraíba ontem foi a Caxias, ganhou de virada 2-1 do Caxias. Nos últimos 7 jogos, o Botafogo da Paraíba ganhou 6 e empatou 1. O Botafogo da Paraíba é vice-líder com 25. Que subida deu o Fogão da Paraíba. Ontem Amazonas 2, Paysandu 1. Olha, é o seguinte, hoje, além de Guarani e Inter, tem Floresta e Maringá que jogam no Presidente Vargas em Fortaleza, 20 horas também. O Guarani pode ter, é sexto, hein? Sexto o Guarani com 23, pode terminar em segundo lugar, mas essa rodada. Olha, na Série B, tem bola rolando e tem gol em Goiânia. Gol do Gustavo Coutinho, Atlético 1, Operário 0. Nesse momento, Sport e Cuiabá, CRB Vila 0-0. Ontem, São Bernardo 3, Ceará 4. Gol da vitória do Ceará aos 44 do segundo tempo. Criciúma 0, Náutico 0, América Mineiro 1, Goiás 0, América Mineiro, Humberto Lozero, América deixou a Ponte na última colocação. E Londrina 1, Novo Horizontino 4. Amanhã, além de Ponte e Atlético, tem Juventude, Avaí, Fortaleza e o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que amanhã, Sul-Americana, repescagem, jogo da volta, hein? Na Vila 21h30, Santos e Universidade Central da Venezuela. Na Venezuela, foi 4-1 para o Santos, que pode perder até por diferença de 2 gols para continuar na Sul-Americana. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e aí no brinco Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Recado especial para quem... Segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes, Leandro Bolle.
Estamos de volta no Futebol da Bandeirantes Campinas. Você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O torcedor vem chegando, uma noite de segunda-feira agradável em Campinas. Brincão de ouro da princesa. Vamos escalar os times aqui na Bandeirantes, 7 da noite, mais 50 minutos. Na voz de Breno Beretta, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão que quer voltar a vencer depois de 4 jogos sem somar os 3 pontos. E quer voltar a vencer dentro de casa, definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, com Kaique França, o goleiro e capitão número 1. Na lateral direita, Inayan veste a 30. Na zaga, Rafael 4, Maurício Antônio número 2. Na esquerda, de volta ao time, Emerson meia dúzia. No meio campo, o estreante Luiz Otávio com a 55, Cauã Jesus 66, Isaac 21 e João Paulo número 10. No ataque, Cachoeira número 11 e Luca número 9. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, 77 Matheus Klaus, 22 Rian, 42 Ian, 5 Donato, 26 Renan Castro, 8 Natan, 88 Diego Torres, 18 Matheus Guilherme, 45 Rafael Freitas, 19 Kevin, 97 Neto Costa e 99 Maranhão. É a Inter de Limeira de Matheus Costa. O time que fora de casa tem o melhor desempenho na Série C e quer tirar pontos do Guarani. Definido e escalado com Saulo, goleiro número 1. Ian Silva, o lateral direito com a 2. Na zaga, Robson 30 e Lucas Santos número 4. Na esquerda, João Vitor meia dúzia. No meio campo, Emerson Santos 31, Lucas Bochecha 25, 35 Romarinho e 10 Claudinho. No ataque, 32 Richard e o capitão do time número 9, Miguel Bianconi. No banco, à disposição do Matheus Costa, Pedro Nagel, número 12, Ronaldo Henrique 5, Rafael Oller 7, Luiz Guilherme 8, 11 Gustavo Bochecha, 14 Nasson, 16 Robinho, 17 Heitor Roca, 21 Marco Antônio, 34 Léo Paraíso e 99 para Getúlio. Arbitragem do jogo. O trio do Ceará, Marcelo de Lima, Henrique, que é carioca, mas apita pelo Ceará, auxiliar número 1, Anderson da Silva Rodrigues e auxiliar número 2, Yuri Rodrigues Cunha. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. A oportunidade do Guarani reverter toda essa situação que se meteu aí nos últimos 4 jogos. O Guarani, nas últimas 4 partidas, fez apenas 2 pontos. É muito pouco para um time que estava na liderança, que buscava a classificação o mais rápido possível, foi perdendo espaço. As equipes foram encostando, foram passando e o Guarani hoje é 6º, né? Então assim, e tá muito próximo, né? O 9º, fora do G8, tá muito próximo também do Guarani. Então, é um jogo importantíssimo para que o Guarani volte a vencer, para que o Guarani traga novamente a confiança, a autoestima para os lados do Brinco de Ouro. Agora não tem mais desculpa, né?
Agora não tem mais desculpa. Parece que já pagaram aí uma parte do salário, né? Tá faltando pouco aí para finalizar, né? Sistema eleitoral tá tudo resolvido, tá tudo certo. Agora é dentro do campo. O Guarani precisa fazer a sua parte. Tá jogando em casa. Gleger, mas a equipe da Inter é muito boa, 76% de aproveitamento fora de casa, independente de quem vai enfrentar. Time que entra como o Guarani numa Série C, sempre entra para ser o favorito, sempre entra para buscar uma das vagas, independente daquilo que vai enfrentar. O Guarani precisa vencer o jogo e é um jogo duríssimo, dificílimo. Tigrão, essa é a minha expectativa. Depois, na hora que a bola rolar, a gente vai passar mais ou menos a estratégia, o posicionamento. Mas o que eu espero do Guarani é um time agressivo, buscando a vitória a todo momento. Boa noite, Tiger. O que você espera para o jogo, Tigrão? Boa noite. Boa noite, Gleger. Boa noite aos amigos da nossa grande jornada esportiva. Eu espero que o Guarani se imponha com a autoridade de quem joga em casa. O Guarani não fique esperando a banda passar. Eu acho que o time está bem escalado. Claro que o Carlos Eduardo vai fazer falta. Claro que o Jonathan Costa vai fazer falta. Claro que o William Farias, que é o cara que dá proteção ali à zaga, vai fazer falta. Mas a Inter também tem 4 desfalques. Então, desfalque para lá, desfalque para cá. O Guarani em casa. A Inter realmente tem uma grande performance fora de casa. Vai tentar repetir hoje. Acho que o jogo é muito equilibrado, mas me agrada esse meio-campo aí do estreante Luiz Otávio, Cauã Jesus, Isaac, João Paulo. Luca voltando ao time e o Cachoeira. Quem é que vai ser o auxiliar da armação? Quem é que vai se aproximar do João Paulo? O Isaac ou o Cauã Jesus? O jogo vai mostrar isso. A gente vai pontuando aqui à medida que os minutos forem passando para o amigo ouvinte da Bandeirantes. É um grande jogo, é um clássico regional, tem rivalidade, sim, senhor. A Inter, claro, que quer recuperar a liderança. A diferença entre os dois times é de apenas 3 pontos. Guarani com 23 e a Inter com 25. Vejam a importância do jogo. Vale liderança para a Inter e vale vice-liderança para o Guarani. Hoje o líder é o Brusque, que ganhou do Ituano. Um jogaço. Jogo muito interessante de ser analisado. A Inter toda de preto. O Guarani com o seu uniforme tradicional, com a camisa verde, calções brancos e os meiões verdes. Cenário desenhado para uma grande partida. E para um grande jogo, um grande narrador. Vem aí a explosão da emoção daquele que narra em cima da bola. Leandro Boles. Valdemir Gomes, o Tigrão e Gleger Zorzinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, da expectativa para Guarani Inter de Limeira, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Bugrão é o 6º colocado com 23 pontos, não vence há 4 jogos. Aliás, nos 14 jogos realizados pelo Guarani, apenas em 2 o Guarani não marcou, justamente contra o Confiança na derrota por 2-0. E naquele empate, a última vez que o Guarani jogou em casa, 0-0 contra o Floresta. São 6 vitórias e 5 empates e 3 derrotas. E a Inter de Limeira, que fez um primeiro semestre muito ruim, né, irregular, nem sequer avançou à segunda fase do Campeonato Paulista da Série 2. Mas desde a chegada do Matheus Costa, vem fazendo uma grande campanha na Série C. Iniciou a rodada na primeira colocação, nesse momento é o 3º. E caso vença, volta à liderança e encaminha a sua classificação, né, 28 pontos. Assim como o Brusque, que já tem 27. São os times brigando nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Extremamente brigado, extremamente equilibrado. São 19 rodadas. Ao final das 19 rodadas, os 8 primeiros avançam. E aí são 2 grupos, é um outro campeonato. Mesmo que o Guarani viveu ano passado e acabou não subindo. Acabou subindo o rival, a Ponte Preta, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Além de outras 3 equipes. Vamos para o jogo, Guarani Inter de Limeira, saída com a Inter. Miguel Bianconi é o artilheiro do time de Limeira. Vamos
dos artilheiros do campeonato com 5 gols. Um jogador experiente de 34 anos, é grande, é forte. Revelado pelo Palmeiras, rodou os times do Brasil, fora do Brasil. Ele está posicionado no centro do gramado. Vai autorizar Marcelo de Lima Henrique, árbitro experiente. Vai completar 55 anos no próximo dia 26 e já disse, essa é a última temporada, o último ano que ele vai apitar. Árbitro experiente de 54 anos para comandar Guarani e Inter. Bugre nesse primeiro tempo ataca para o gol do placar eletrônico, onde está posicionada a torcida do Leão da Paulista. A torcida da Inter de Limeira, tudo pronto, a bola vai rolar aqui no Brinco. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Você ligado na Bandeirantes, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos com a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Brinco de ouro da princesa nesta segunda-feira, 20 graus, Guarani Inter de Limeira. E o Bugre já tenta a primeira iniciativa do jogo com o Inayan. Ele volta a bola para Maurício Antônio, recolhe e domina, encontra a Inter fechada, Maurício ele volta, a bola recomeça com o goleiro Kaique França. Sai da sua grande área, prende, sinalizou, Matheus Bianconi encosta e com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo, ele abre aqui para a direita para o Inayan, que domina mal. Richard já dá o bote, recupera, deixou para Claudinho. Claudinho faz o lançamento lá na ponta, agora sim para o Richard. Chega na cobertura, o Emerson Barbosa protege e a arbitragem pega a falta. A primeira falta no jogo, o jogo está parado aqui no Brinco, Breno Beretta. Do lado esquerdo de defesa da equipe do Guarani, né? Jogadores do Guarani não tem pressa para cobrar. Por ali está o Rafael, que hoje ganhou a posição do Donato. Não tem pressa nenhuma para cobrar. Início de primeiro tempo, aliás, Boles, muita gente, torcida da Inter de Limeira. Hoje é até difícil contar. Vou tentar contar, mas tem muita torcida da Inter que veio de Limeira para cá. Hoje você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Bola para Romarinho, por o time da Inter. Desarmado pelo Luiz Otávio, fazendo a sua estreia com a camisa bugrina. Cachoeira tentou puxar a bola, acabou perdendo. A bola volta aqui atrás. Tira de qualquer maneira Lucas Santos. A bola explode no jogador bugrino e sai. Tem lateral a Inter para bater pela direita no campo ofensivo. Luiz Otávio, que veio de um time que disputava a Série D, mas o meu recordo dele é da Paraíba, né? Serra Branca da Paraíba, jogou a Série A2 pelo São José. A principal característica dele é o vigor físico. Treinou muito bem, por isso que ele ganhou a posição, né? E o Natan Melo seria outra opção como primeiro volante, no lugar do William Farias. Mas a gente deve ver o vigor físico desse jogador. Aliás, ganhar confrontos é algo muito importante na Série C, né, Boles? E eu ia dizer exatamente sobre isso. Viu o Luiz Otávio jogar com a camisa do São José, foi muito bem, é um primeiro volante, boa sorte para ele. Claro que tem toda aquela questão de adaptação, é um outro campeonato, mas está aí em campo com a camisa 55 no time do Guarani. O jogo tá parado, o Inayan chegou atrasado, cometeu a falta para cima do jogador da Inter, bem na faixa central do gramado. Tem falta, o Leão da Paulista para bater. Inter campeã paulista de 1986. Timaço da Inter, venceu o Palmeiras no Morumbi, né? E conquistou o título, o time que era comandado por José Macia, o Pepe, o grande Pepe. Olha para o time da Inter, sai jogando aqui atrás com o Lucas Santos, abertura pela direita por Ian Silva, tentou passe para Romarinho, vai ter trabalho, o Emerson consegue o passe lá na direita, se manda a Inter, chega o Emerson na cobertura, protege, a bola vai embora, pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Guarani bater. Futebol da Bandeirantes para a Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Inayan sai jogando no campo defensivo para o time do Guarani. A Inter adianta a marcação com o pé direito, levantou para o campo de ataque, tentou o Luca, corta a defesa, sobra da bola, volta para o time da Inter. Aí sai jogando mal, Cachoeira tocou na bola, ficou procurando, o Luiz Otávio não encontrou. Esperto o Claudinho, na sequência passe errado, o Ian Silva, lateral de graça para o Guarani bater. Aqui para a direita no campo ofensivo. Tobogã hoje a parte superior, tobogã fechado, né? Só a parte inferior do tobogã. Por isso, com o nosso microfone ambiente, capta o som da galera bugrina presente nesse setor do estádio. Liga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara e em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Placar de 0-0 aqui no Brinco.
Esqueci de colocar o meu cronômetro. Ô, Edu, me ajuda aí. Qual que é o tempo do jogo? Edu, Tigrão, Gleger, só pra eu atualizar. Tem no placar, Boris, deixa eu ver o 4 placar e aí. 17. Na hora que chegar 5, você me avisa, Breno? Daí eu Te aciono aviso. aqui, tá bom? É só fazer aquela contagem, né? Mais 5 e a gente atualiza, deixa tudo tranquilo. Lateral pro time da Inter, bater com Ian Silva, tentou Matheus Bianconi, chega cortando a defesa Bugrina, sobra da bola, volta para Maurício Antônio, pressionado pelo Claudinho, recupera o goleiro Kaique França, ele é canhoto, a bola vem no pé direito mesmo assim, tirou o goleiro Bugrino, escora de cabeça João Vitor, tira Luiz Otávio, na volta pela meia, dá pra Cauã Jesus, vai brigar, a marcação dobra para cima dele, falta. Pega a falta o Marcelo de Lima, Henrique falta em cima do Cauã Jesus, caindo aqui para a direita, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Falta 5 segundos, hein, Boris? Conta aí na regressiva, vai. 3, 2, 1, 5 minutos. Boa, tá acionado aqui. Então é só fazer a conta, mais 5, a gente chega a 10. E consequentemente, 5 mais 5. Beleza, é isso aí. Está jogando o Maurício Antônio pro time do Guarani. É só começar o jogo. Você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cauã Jesus, volta a bola para Inayan. Guarani com dificuldades para sair aqui de trás. A marca é forte, a marcação forte do time da Inter. Bola para Kaique França sai jogando com o Rafael pela meia para Isaac consegue escavar essa primeira linha de marcação, empurra na ponta para Emerson, já pisando no campo ofensivo, bolão para Cachoeira na cara do gol, subiu a bandeira. Impedimento marcado no primeiro ataque, Bugrino estava impedido, Guilherme Cachoeira, Bandibereta. Marcou Yuri Rodrigues Cunha, auxiliar número 2, que ele estaria um pouco à frente, mas ele perdeu o gol mesmo assim, porque ele continuou a jogada. Um detalhe é que no único jogo em que essa dupla de zaga atuou junta, foi contra o Ituano, e o Guarani perdeu por 3-1, Maurício Antônio e Rafael, jogou o Maurício Antônio do lado esquerdo e o Rafael do lado direito. E hoje, Maurício Antônio está jogando na dele, do lado direito, e o Rafael está jogando do lado esquerdo. Boa, são detalhes que Breno Beretta traz no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Afinal de contas, ele cobre o dia a dia do Guarani. Bola para Ian Silva, ajeita, domina, parou o cercado, ele volta por dentro para Lucas Santos, recomeça com Robson. Robson por dentro agora para Claudinho limpa o lance, soltou na ponta para Richard, vem embora Inter, programa de ataque. Domina, quebra a canhota, leva a marcação, João Vitor trabalhou pelo meio para Claudinho, chegou rasgando, tentando recuperar Luiz Otávio, acabou escorregando, a bola volta para Claudinho, ele carrega a bola no comando para Bianconi, tentou Claudinho, Luiz Otávio chega bem para cortar, rebote para Cachoeira, acelera, escapou da falta, carrega a bola, vem trazendo o Guarani para o campo de ataque, passou o João Paulo, recebeu um bolão, olha o Guarani chegando, o João Paulo cavou para Luca, vai marcar de cabeça, muito alto, cruzamento, Luca desvia, a bola passa. Vai embora pela linha de fundo na primeira chegada perigosa, agora sim pra valer do Guarani, Breno Beretta. Se esse cruzamento da direita para a área do João Paulo fosse um pouco mais baixo, fatalmente o Luca faria o primeiro gol do Guarani, só que a bola foi muito por cima e bela jogada do Cachoeira, tem mais Guarani. Luiz Otávio recuperou, tentou, João Paulo, Luca tira a defesa, voltou para Inayan, deixou na meia para Cauã Jesus, Ricoli domina, rodopiou, girou, encara a marcação, anima o gol, torcedor, a galera Bugrina presente aqui no Brinco, vai passe errado do João Paulo, tocou nas costas, Isaac no carrinho, vai brigar, perde a bola no segundo lance, chega bem na cobertura, Luiz Otávio para recuperar, deixa o curtinho na ponta para Emerson, já pisando no campo ofensivo, aposta a corrida com o Romarinho, ainda Emerson protege, larga na ponta para Guilherme Cachoeira, soltou curtinho pela meia para Isaac parou, prendeu, olhou, pensou, devolveu para Cachoeira para Emerson, vai na briga, insiste no lance, insiste de novo, cai, se levantou, mas o outro pegou a falta. Falta para cima do Emerson Barbosa, lá pela canhota, até falta para o Guarani bater, Breno. Jogador da Inter de Limeira, o camisa número 35, o Romarinho, diz que não fez a falta, mas para mim ele fez, pegou o Emerson por trás. E o árbitro experiente, o Marcelo de Lima Henrique, marcou essa falta. Pelo lado esquerdo, Cauã Jesus já vai se posicionando para fazer a cobrança. Quem sabe o primeiro do Bugre, Bolis. A galera ligada no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, pelo FM em 85,7. Vamos juntos. Tem falta perigosa do Guarani para bater com 8 minutos e meio. O primeiro tempo 0-0 no Brinco. 15ª rodada. Você ligado na Rádio Bandeirantes. Aqui o gol sai primeiro. Vem levantamento para a boca do gol. Subiu a defesa para afastar escanteio. Toca na bola Lucas Santos. Escanteio. Segue na pressão o Bugrão, Breno Beretta. Pelo lado direito, Cauã Jesus, que hoje está sendo responsável pelas bolas paradas, já que é o Carlos Eduardo o primeiro
Agora o Cauã Jesus vai bater o escanteio do lado direito, de perna esquerda, perigo dobrado, Boles. Com quase 9 minutos, primeiro tempo 0-0, escanteio pro Guarani bater. Pé canhoto, outra bola, Cauã, curtinho pra Cachoeira, dominou, devolveu bola curta, dividiu com o Emerson, levou melhor, aí faltou pé direito pra cruzar. Mesmo assim, ele tenta o cruzamento, a bola bate no Emerson, vai embora. Guarani tem mais uma oportunidade agora para jogar essa bola na área, né, Bruno? Não pode jogar curtinho, não. Tem que jogar Cachoeira na área. E vai meter essa bola na área. Cauã Jesus de perna esquerda. Vai com ele, Boles. O Cachoeira encostou, o Cauã não tocou. Agora sim, cruzamento. Cachoeira desviou na primeira trave. A bola fica viva. Um tapa na bola do Saulo. Tirou de qualquer maneira. Falta para João Paulo lá pela canhota. Puxou para o meio direito. Cruzou para a boca do gol. Tentou, desceu, a bola sobrou. Olha a chance. Maurício Antônio ajeitou. Cachoeira caiu. Pediu pênalti. O Marcelo de Lima Henrique mandou seguir. Eu só não entendi porque o Maurício Antônio não bateu pro gol, ele estava sozinho, Breno. Eu também não entendi, ele poderia ter virado o corpo e batido pro gol, eu fiquei esperando ele bater. Ele preferiu, ele estava olhando, estava de costas pro goleiro, ele preferiu tocar essa bola atrás pro Cachoeira. E agora tá todo mundo reclamando que teria sido um pênalti em cima do Cachoeira. O árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, tá dizendo que o jogador da Inter de Limeira foi na bola. O camisa número 32, o Richard. E o Cachoeira tá reclamando bastante. Eu, particularmente, não consegui ter uma conclusão desse lance que foi muito rápido. Não sei o Tigrão e o Gleger. Foi muito rápido, né? Sem sombra de dúvidas. E prevalece a decisão do campo porque não temos o VAR nesta primeira fase da Série C. Bola para Emerson. Ele ajeita, domina. Bom momento do Guarani no jogo. Volta a bola, recomeça com o Rafael. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com quase 11 minutos, olha a Inter escapando, o lançamento lá pela direita, Bianconi foi pra área, fechou também, boa bola pro Ian na área, linha de fundo, bateu cruzado, tira a defesa na sequência, a bola sai, escanteio. Ainda tentou evitar o Emerson, não conseguiu. A Inter tem um time rápido, vem forte pro campo de ataque. Tem escanteio, o Leão para bater, eu sigo no giro do placar. Agora com 11-14, agora 15 minutos deste primeiro tempo. Série C no brinco, Guarani Inter 0-0, Edu. Olha, na Série B, o Atlético marca o segundo lá em Goiás, em Atlético Goianiense 2, Operário 0 e Maceió, segundo gol do CRB. CRB 2 e Vila Nova 0. Tem futebol na bam. Claudinho na direita, colocou pra boca do gol, toque pro meio, tira de qualquer maneira, zaga bugrina. Ela cai aqui pelo meio pro time da Inter, parou, prendeu, olhou, pensou, dominou. Lucas Bochecha do meio campo, recua pro goleiro Saulo. Vai ser pressionado pelo João Paulo, Saulo com o pé direito, a defesa abre, ele faz o lançamento na ponta, subiu pra escorar de cabeça, Emerson metendo a bola pra fora. É lateral na direita no campo ofensivo pra Inter de Limeira bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, 12 minutos, primeiro tempo 0-0. Quem começa o jogo melhor aqui no brinco, hein, Gleger? Acho que não dá pra dizer quem tá melhor, né? O jogo é muito equilibrado, a Inter dentro das suas características, né? Espera um pouco, tenta sair no contra-ataque, deu uma estocada agora há pouco aí, é sempre muito perigosa. E o Guarani tentando, né, pressionar, mas eu acho que tem que aumentar um pouco mais a intensidade dessa pressão. Porque se você deixar a Inter jogar, ela vai gostar do jogo e ela tem essa característica. Para mim, o jogo é extremamente equilibrado nesse começo. Bola. Aqui vem o Guarani para o campo de ataque, arranca aí, Nayan. Dispara pelo setor direito, já olha para a área. Luca abriu, ele prepara o cruzamento por baixo. A bola foi desviada, escanteio. Bateu nas pernas do zagueiro. Rapson foi embora pela linha de fundo. É escanteio, mais um pro Guarani bater. É o terceiro escanteio pelo lado direito. Mais uma vez o Cauã Jesus, de perna esquerda, já está se posicionando para fazer a cobrança. 13 minutos, primeiro tempo 0-0. Temos as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C, 15ª rodada. Vem Cauã Jesus para a cobrança, então capricha. Capricha que dá. Preparado, concentrado, pé canhoto, levantou na primeira trave, tirou a defesa, voltou para Cachoeira. Recolheu, dominou fora da área, devolução na ponta agora para Cauã, pé canhoto, levantou na área para Maurício Antônio, subiu a defesa para afastar, voltou para Emerson, tentou, Maurício tira a defesa da Inter, tá valendo, a sobra da bola para Inayan, Inayan deixou curtinho para Isaac para Emerson, soltou na ponta, recolheu, dominou, ainda João Paulo pela meia para Maurício Antônio na entrada da grande área, puxou bonito, soltou na ponta para Cachoeira, invadiu a área, o Guarani chega, pé direito, puxou, bateu travado, chute na sequência, tira de qualquer maneira a defesa.
Tentou a finalização, Guilherme Cachoeiro, o chute saiu travado. Volta aqui atrás para o Guarani recomeçar com o Emerson. Ele ajeita, domina, tem Inaí aberto pela direita. O Guarani ataca neste primeiro tempo pro gol do placar eletrônico. Bola para Maurício Antônio, recuando para Kaique França. Vai de KTO, aposte no seu jeito. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Luca pressionou, protegeu bem Lucas Santos. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Inter. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu também quero ouvi-lo. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 e o jogo, Tigrão. Bom, a Inter marca com as linhas baixas, né? Só que quando retoma, seja porque o Guarani desperdiçou, seja porque a Inter tomou a bola, ela tem verticalidade, né? Ela joga no sentido do gol em velocidade, ou seja, Guarani propositivo, propondo o jogo, tomando a iniciativa. E a Inter no contra-ataque, modernamente, jogando de forma reativa. Guarani com mais presença, mas até agora nenhuma grande oportunidade, nenhuma grande defesa, e a Inter se defende com o bloco baixo e se defende muito bem. Até agora melhora a postura do Guarani, mas a Inter muito bem. Robson, lançamento para João Vitor, a galera pediu impedimento, o banco do Guarani também, impedimento não marcado, João Vitor cortou por dentro e sofreu a falta. Meia esquerda é falta para o time alvinegro de Limeira bater, Breno Beretta. Falta do Inayan. E agora o Claudinho, camisa número 10, já vai se posicionando para bater. É pela meia esquerda, é perigosa essa falta, vai levar perigo pro gol do goleiro Kaique França. Bolis. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 16 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco, 15ª de um total de 19 rodadas nessa primeira fase da Série C. Você ligado conosco aqui nas cercanias do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, vamos juntos no FM, é a Rádio Bandeirantes Campinas. Claudinho perto da bola, ele, Romarinho ameaçou, deixou para Claudinho, pé direito, levantou para a boca do gol, Kaique França sai do gol, dá um soco na bola, ela volta no rebote ainda para o time da Inter, cruzamento para a boca do gol, Kaique França de novo tira, volta para João Paulo, ele tocou mal, deu de graça para Claudinho, pé canhoto, ele bate cruzado, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, o João Paulo é do outro lado, hein? É do outro lado, deu uma bola de graça pro camisa 10 da Inter que emendou pro gol, bebê. Ele não costuma fazer isso, né? Ele ficou de fora alguns jogos por conta de contusão, tá hoje recuperado, entregou o ouro pro bandido, de 10 para 10, entregou pro Claudinho, que emendou essa bola, chutou cruzado, do lado esquerdo, o canto esquerdo do goleiro Kaique França, e por sorte ela foi para fora. Já contei aqui, Leandro Borges, diz aí. 223 torcedores da Inter de Limeira, um bom público da Inter, a torcida empurrando bastante a Inter, o jogo tá 0-0. É, vive um bom momento o time de Limeira no Campeonato Brasileiro da Série C, iniciou a rodada na liderança, e se vencer, volta pra liderança. Bola para Rafael, já pisando no campo ofensivo, ele tenta organizar o Guarani, agora Isaac para João Paulo, de primeira curtinho, o passe para Cachoeira no fundo para Emerson, bateu cruzado para a boca do gol, Saulo. Sai na risca frontal da pequena área para fazer a defesa antes da chegada do Luca. Fica com ela o goleiro da Internacional de Limeira. Pois não, chamou, falou, microfone aberto. O detalhe é que a Inter divulgou que o Bianconi seria o capitão e quem está usando a abraçadeira é o Saulo, que hoje está jogando no lugar do Emerson Júnior, né? Ele perdeu a posição porque vinha falhando, mas como o Emerson Júnior pertence ao Guarani, o Saulo hoje está no gol e está como capitão. Saulo é aquele experiente, né? Se não me falha a memória, foi goleiro do Santos naquele 7-1 do Corinthians, não foi isso? É isso mesmo. Aquela tarde inspirada mas de ele Tevez tá falhando e companhia. muito esse ano. Eu tô de olhar ali num jogador da Inter que tirou o agasalho, ele vai entrar, ó. Tem alguém sentindo no time da Inter. Eu acho que é o Bianconi, hein? É, o Bianconi caiu, né? É, o principal atacante do time da Inter gols. de Limeira. Tem 5 gols na Série C, jogador importante. Ele já pediu. Já pediu pra sair, né, Tigrão? Que vai entrar. Já virou dedinho. E é um desfalque. Qualquer jogador da Inter que fosse sair não faria tanta falta como vai fazer o Bianconi. Ele é o cara
que comanda tudo lá na frente, é o artilheiro do time. Claro que a gente nunca torce por isso, o jogador sair por contusão, e foi muscular. Ele deu um arranque e já parou na hora e sinalizou para o banco. Então, é péssimo para a Inter e muito bom para o Guarani. Já está com a mão lá na postera direita. Bianconi, vai embora. Volta só, deixa eu ver. Vai entrar agosto? Setembro ele está de volta. E vai entrar o 99, é isso? É número isso, do Getúlio? Getúlio, ele mesmo, 99, Getúlio entrando no lugar do Bianconi, camisa número 9. Saiu caminhando, mas saiu com a contusão muscular, como disse o Tigrão. Ele consegue caminhar, mas não consegue o arranque, né? Não consegue correr, por isso Exato. acaba saindo. Bola recuada para Saulo, jogo reiniciado aqui no Brinco, placar de 0-0. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade de qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Tem a mega loja do Iga. Quer saber mais, curtir e acompanhar as ofertas? Acesse iga.com.br. 20 minutos, primeiro tempo, 0-0, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato extremamente equilibrado, não pode vacilar porque senão você dança. Fica fora da próxima fase. O Guarani deu uma vacilada nos últimos 4 jogos. De líder, iniciou esse jogo na 6ª colocação. Tem lateral para fazer a cobrança. Agora, se vencer, vai para o vice-lugar, né? Vai para o segundo lugar, vai para a vice-liderança da competição. Faltando aí 4 rodadas e o Guarani vai ter na próxima rodada o Anápolis fora de casa. Só no mês de agosto. Um detalhe que o Anápolis Lanterna deixou a Lanterna, porque goleou Volta Redonda nesta rodada pelo placar de 4-1. O Lanterna é o Confiança, que o Guarani perdeu nessa sequência negativa de 4 jogos por 2-0. Sai jogando o Rafael para Maurício Antônio. Ajeita no campo defensivo, empurra por dentro, tá marcado Luiz Otávio, acabou perdendo, mas falta. Ele chegou atrasadíssimo o Emerson, né? Emerson Santos que passou pela Ponte Preta. Não é aquele Emerson que saiu recentemente, é um outro Emerson. Foi ele quem cometeu a falta, chegou rasgando e derrubou o Luiz Otávio, Breno Beretta. É o Luiz Otávio, que é o jogador de contenção, de faltas fortes. Dessa vez ele levou a falta forte do Emerson Santos. E o Marcelo de Lima Henrique ficou só na conversa, não deu cartão amarelo. Aliás, eu até imagino que a CBF escalou esse árbitro porque o Guarani reclamou bastante dos 2 últimos jogos. Tanto o jogo contra o Paysandu fora de casa, aquele gol, o segundo gol do Paysandu estava completamente impedido, e os 2 pênaltis contra o Floresta não marcados aqui no Brinco. Isaac, boa jogada, arrancou, tentou João Paulo, chega lá atrás da defesa da Inter para afastar. Volta para Emerson de cabeça, Luiz Otávio apenas ajeita para Rafael com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, Lucas saiu da bola, João Paulo vai brigar, chegou João Vitor, tira mal, vai atrás da bola, Cauã, pega meu filho, isso! Não, deixou sair. Preferiu deixar a bola sair, lateral para o time do Guarani bater. Estamos nesse momento com 21, quase 22 minutos. Vão chegar à metade deste primeiro tempo. 0-0 aqui no Brincão. 15ª rodada da Série C. Inayan cobra o lateral para João Paulo para Inayan. Volta a bola para Maurício Antônio. Deixa a bola passar para ter mais tranquilidade, espaço, girar e fazer o passe lá do outro lado para Rafael. Guarani tenta agora pela canhota, apoiado pelo torcedor. Emerson recolhe, domina na meia, soltou curtinho para Cachoeira. Luca na área, João Paulo na área. Mas são jogadores que não são tão altos assim para cruzar. Por isso o Guarani tenta a bola no chão. Luiz Otávio por elevação, tentou João Paulo, chega a defesa para cortar de novo. Emerson toca mal, voltou. Luiz Otávio tentou, Luca pelo alto, tira de novo a defesa. Ela cai com Inayan curtinho para Luiz Otávio, para João Paulo, cortou, rabiscou, voltou para Rafael. Vem a posse de bola dominada no corredor pela meia esquerda para Isaac. Um bolão na ponta para Emerson, linha de fundo, cruzou, rasteiro para boca do gol, tira a defesa. Era cruzamento para trás, né? Isso tá reclamando o João Paulo. Tentou cruzamento fechado, a defesa afastou, é lateral para o Guarani bater. Mas se não chega o Lucas Santos, o Luca estava bem nas costas dele e poderia ter feito o primeiro gol do Guarani. O Guarani está chegando bem, com perigo, arremesso lateral já cobrado, 0-0 no placar. Cachoeira tem a posse de bola, dominou, balançou para cima da marcação, ele volta por dentro de novo, Cachoeira chega rasgando o Romarinho, tira de qualquer maneira, ninguém da Inter. É só lateral pro Guarani bater. E atenção, galera ligado no Futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 23,5, primeiro tempo.
No tic-tac do tempo, em Belo Deste, você confirma o Série C, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui no Brinco, Guarani 0, Internacional de Limeira também 0, Edu. Ainda a Série C, primeiro tempo lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, Floresta 0, Maringá também 0. Na Série B, gol do Operário em Bosquilha de pênalti, Atlético Goianiense 2, Operário 1. É o futebol da Bandeirantes Campinas, é o Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Gleger, já passamos da metade deste primeiro tempo, 0-0 e o jogo aqui no Brinco, Gleger Zorzinho. Eu esperava um pouco mais de pressão da equipe bugrina, né? Claro que está enfrentando um bom time, como disse o Tigrão, marca muito forte a Inter, mas você precisa pressionar, né? Pressionar um pouco mais a saída de bola, adiantar um pouco a marcação, subir os blocos, botar pressão mesmo no time adversário. A Inter joga com uma certa tranquilidade, principalmente quando tem a bola. O Guarani marca de longe, né? Precisa pressionar um pouco mais para ter uma roubada de bola, você está mais próximo do gol, né? Para uma tabela onde você pode estar mais próximo também às suas linhas. Então é isso que está faltando para o Guarani, pressionar um pouco mais. O jogo começou legal, porém nesse momento para mim está muito morno. Estamos naquele período de estiagem, apesar da chuva, né, dos últimos dias até, né, Breno? Algumas semanas aí, mas alguém ateou fogo em algum terreno baldio por aqui e isso reflete quem tá trabalhando, né? Eu até achei que fosse neblina, viu, Bolis? Eu até iria falar, será que é neblina? Fumaça, né? Mas tem uma fumaça grande aqui no Brinco nesse momento. Cauã, abertura pela direita, desce Inayan pro Guarani. Ele sai da ponta, vem pra meia, encontra a Inter fechada. Entrou pra fogueira pro Luiz Otávio. A galera avisou, o Luiz Otávio protegeu, consegue o passe pro Rafael. Já passou o Emerson. Pega esse passinho aí! Emerson, muito forte o passe. Nem com hélice nas nádegas o Emerson chegaria. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A coletividade bugrina ligada, acompanhando o futebol da Bandeiras, doutor Flávio Giardiello. Tá ligado, acompanhando a transmissão. O Alexandre Hardy sempre conosco. O Alexandre, que é irmão do Rodrigo Capita, que se aposentou das quadras do futsal, é campineiro, né? O Capita, na última sexta-feira, defendendo o Sorocaba, tá ligado. A galera em peso, Marcos Grécia, valeu Grécia, um grande abraço pra você. Meu amigo José Antônio da Moral Caprânico, Zé Guarani. Olha o Guarani chegando, Cachoeira tentou bater, brigou, foi travado o chute. Tentou evitar a saída da bola aqui para a direita, o Richard não conseguiu, é lateral para o Guarani bater do campo ofensivo. Já estamos com 26, 0-0 placar do jogo. O Guarani precisa da vitória para voltar a vencer na Série C. Bola para o Luiz Otávio para o Maurício Antônio. Guarani todinho no campo de ataque nesse momento. Rafael é quem domina, agora certinho, faz o passe na ponta para o Emerson. Recolheu, dominou, ele sai da ponta, vem para a meia, devidamente acompanhado pelo Ian Silva. Por isso volta a bola para o Maurício Antônio, recebe o Rafael. Maurício Antônio com o pé direito, levanta a cabeça e faz o passe para Inayan. Inayan no fundo para João Paulo, dominou e tentou encarar a marcação, encarou, ainda João Paulo traz para o pé direito, cruzou para a boca do gol, subiu a defesa para afastar de novo, completa com Bochecha, volta para Getúlio no pivô, perdeu, voltou para João Paulo para Caô, foi para o caminho errado, foi para dividir e perdeu para o Richard, a sobra da bola para Claudinho para Emerson Santos, recebeu do Robson, recuou para João Vitor com o pé canhoto para o goleiro Saulo, vai ser pressionado pelo Luca, Saulo com o pé direito para João Vitor, agora pressionado pelo Cauã, agora ele aperta a saída do time da Inter para tentar recuperou com o Luiz Otávio, Luca vai brigar, ganhou escanteio, foi no carrinho, na garra e ganhou escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. Pra cima do Robson, na vontade, na raça, o Luca ganhou escanteio, é mais um pelo lado direito. E mais uma vez o Cauã Jesus, de perna esquerda, tá prontinho pra bater. Cresce a torcida bugrina aqui no Brinco, quem sabe agora, Bolis. Sobe o som das arquibancadas do Brinco, torcedor. Cauã vem pra bola, levantou na segunda trave, passa por todo mundo. Sobra ainda para o João Paulo, a bola não saiu. João Paulo tentou, insistiu no lance de meio com o Romarinho, a bola sai. E aí o Marcelo Dirim Henrique dá lateral para Inter e o João Paulo protesta. Ele errou, hein? E agora o Marcelo Dirim Henrique, ele consertou. Porque o Romarinho, nitidamente, tô aqui na frente, ele bateu na bola por último, errou e voltou atrás. Tá pedindo desculpas ali pro Matheus Costa, né? Treinador da Inter, claro que agora quem reclama é o time da Inter. Tem lateral para fazer a cobrança o Guarani. Estamos com 28 minutos, 0-0 aqui no Brinco. Emerson vem para a cobrança do lateral, pertinho ali das bandeiras que nesse momento não estão tremulando, afinal de contas não venta. Vem para a bola Emerson, levantou na área para o Luco, toque de cabeça para trás, Cauã, bateu fraquinho, o Saulo pegou.
O Luca brigou pelo alto, quem tocou de cabeça foi o zagueiro da Inter, a bola ficou viva pro Cauã, bateu fraquinho, Breno Beretta. Apenas resvalou, onde deu pro Cauã Jesus bater, ele tocou na bola, foi no cantinho esquerdo do Saulo, que ficou com ela. O Guarani quase faz o primeiro, 0-0 no placar. Aldemir Gomes, eu quero ouvi-lo, quase 30 minutos, 0-0 e o jogo em Tigrão. O Guarani tem muita dificuldade para penetrar. Em jogo aéreo, ele pode até sair, né? Claro, futebol é jogo de erros. Mas esse número 4 da Inter aí, o Lucas Santos, ele ganhou todas até agora. Não sobra nem pro Saulo para sair e socar. Ele pega todas de cabeça. Então acho que tem que mudar um pouquinho a estratégia. Tentar entrar por baixo, tocando, envolvendo, e quando levar para o fundo, alguém se posicionar um pouquinho antes da linha da zaga, para o cruzamento vir para trás e receber alguém de frente para fazer o arremate. Esse jogo manjado de não ter o que fazer com a bola e jogar, se livrar dela, jogar na aérea, na grande área da Inter, está consagrando aí o Robson e principalmente o Lucas Santos, que é um zagueiro muito bom no jogo aéreo, muito alto e que se posiciona bem. Então acho que o treinador tem que ver isso, que o Guarani está abusando um pouco de um expediente que até agora, 30 minutos, ainda não deu nenhum resultado. 8h30 da noite, horário oficial de Brasília. O quinto sinal confirmou para você da programação Bandeirantes. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes Campinas. 7h30 da noite, a bola rola, Moisés Lucarelli, Série B. Tem Ponte Preta e Atlético, primeira rodada no retorno. A Macaca em campo e aqui na Bandeirantes a melhor transmissão do jogo com a narração de Carlos Batista. Tá jogando Maurício Antônio, pé direito na bola e telegrafou, tocou mal também na bola, o Bochecha não estava atento o Getúlio. Maurício Antônio, como a gente diz no futebol, telegrafou. O que é o telegrafar? Ele praticamente sinalizou, vou tocar ali, e aí o rival foi lá e pegou. Ainda tenta o time da Inter, corta Luiz Otávio, abriu para Cauã de primeira, chegou no João Paulo, a zaga falhou, são 3 contra 3, João Paulo carregou a bola, soltou para Luca, vai marcar, saiu o goleiro, driblou, caiu, é pênalti pro Guarani! Penalidade máxima pro Guarani bater, derrubado Luca, Breno Beretta. E realmente foi pênalti, né? Goleiro pra cima dele, ele tá dizendo o Saulo que não foi. Eu até ouvi o grito do Luca, ele caiu no chão, ele foi tocado. Tigrão e o Gleger estão com o recurso da TV e foi bem aqui na minha frente. Pra mim, pênalti claro, jogadaça do Luca, e o Guarani vai ter a chance de abrir o placar aqui no Brinco com o João Paulo. Eu acho que é o João Paulo quem vai bater. A Cachoeira tá ali na marca penal só pra desconversar, né? Enganar. Ou o próprio Luca. O Luca saiu, foi lá, deu um sinal positivo pro Cachoeira, pra ninguém ficar pisando na marca do pênalti. Mas o João Paulo tá distante, né? Vamos aguardar. É o Luca que pegou a bola. O Luca pegou a bola. Vai ser o Luca. Uma falha clamorosa do zagueiro Robson, tentou chegar na bola, furou. E aí 3 contra 3, bola enfiada no João Paulo pro Luca, foi derrubado. Não sei, foi pelo goleiro mesmo, né, Breno? Porque tinha um acho zagueiro, que foi né? pelo goleiro. Eu tava aqui na frente, os dois estavam juntos, mas eu acho que quem pegou foi o goleiro. O Lucas Santos. Um sanduíche, né? O Luca muito experiente, forçou. Eu falei há 2 minutos. Por cima, ele pega todas, tenta por baixo, que é lento, né? Você vê, uma bola enfiada no meio da zaga, o Saulão também saiu errado, se precipitou para sair, saiu e não cortou, e aí no choque, Saulo mais distante, e o Lucas Santos, para mim, pegou o Lucas sim, e para mim, pênalti. Pênalti para o Guarani, o Bugrão tem uma grande oportunidade para abrir o placar aqui no Brinco. 33 minutos, é Luca, jogador experiente contra um outro jogador experiente que é o goleiro Saulo. Gol
do placar eletrônico. A expectativa do Brinco, flashes apontados. Luca toma longa distância, vem na risca frontal da grande área. Luca contra Saulo. Neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Partiu Luca, pé direito, correu, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Luca tem a 9 estampado na camisa. Bola de um lado, goleiro do outro lado, com extrema categoria, capricho, com muita experiência. Ao tocar da bola ele abre o placar, explode o Brinco, o Guarani sai na frente, então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Guarani Futebol Clube. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou e se balançou. Se balançou a rede, é gol do Guarani. Cobrando pênalti com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Ele apenas desloca Saulo. 34 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no Brinco. Luca cobrando o pênalti. Guarani 1, Inter de Limeira 0. No momento é que o árbitro marca pênalti pro time da Inter. O Inayan pra cima do João Vitor. A Inter tem pênalti. Antes eu quero o detalhe do gol do Guarani, Breno Beretta. O detalhe é que o Luca olhou para o goleiro e eu tava olhando nos olhos do Luca, olhando para o lado direito. Aí ele virou o pé, bateu no cantinho esquerdo, rasteiro muito forte, abrindo o placar para o Guarani, deslocando o goleiro Saulo. Um belo gol e ele estava precisando desse gol. Ele que sofreu o pênalti, ele que vem treinando bem e marcou um gol importante. O primeiro gol dele com a camisa do Guarani na Série C do Brasileiro. Ele que já tinha marcado no Paulista. Na sequência, o Inayan acabou cometendo o pênalti. Eu mesmo estando um pouco de longe, vi ele atingir o jogador da Inter de Limeira. E o Marcelo de Lima Henrique estava em cima do lance e marcou o pênalti. Eu sou mais o goleiro Kaique França ali agora. No meio, hein? Confusão ali no meio entre os jogadores reservas. O 4-4 tá por ali, chegou bandeira também. Agora o Marcelo de Lima Henrique dá uma encostada. Confusão entre jogadores do banco de reservas. Eu não sei se foi na comemoração do Luca, eles estão reclamando. O Luca tá ali. É, o Matheus Klaus está tirando o Luca dali. E é claro que uma confusão grande. Aliás, essa fumaça aqui no gramado, se pra mim tá ruim pra falar com os olhos, imagina para os jogadores correrem dentro de campo, né, Boles? E eu fiquei de olho aqui, o Luca ainda estava comemorando com o torcedor lá do outro lado, do lado das vitalícias, e o Marcelo de Lima Henrique autorizou o reinício do jogo. E na sequência, uma bola lançada e o João Vitor acabou caindo. O Inayan jura que não cometeu o pênalti. E aí, Gleger? Pênalti claro, pênalti claro. Pênalti claro, ele dá o carrinho e atinge o jogador na disputa de bola. E assim, o mesmo critério usado no pênalti dado pelo Guarani, o Marcelo usou no pênalti marcado pela Inter. Agora, infantilidade do Inayan, né? O jogador tá na linha de fundo, pô. Só cobre, protege, então acabou de fazer o gol. Infantilidade que acabou gerando o pênalti. Agora, esse brilha a estrela do Kaique França, que é pegador de pênalti. Embora. Guarani fez aos 34 Romarinho. E o pênalti marcado para o time da Inter aos 35. Estamos com 37 minutos. A galera grita o nome do Kaique. É Kaique contra Romarinho. Com os dois braços levantados, Romarinho toma distância praticamente em cima da risca frontal da grande área. Vem com o pé canhoto, Kaique França no centro do gol. Autorizada a cobrança do pênalti para o time da Inter. Tem a chance para empatar o jogo. Partiu para a bola. Romarinho, pé canhoto, bateu. Gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Inter! Romarinho tem a 35
estampado na camisa. E o Lucas fez de um lado, o Romarinho também fez do outro. Pênalti batido com segurança no centro do gol. Bateu forte o Kaique França, caiu pro canto esquerdo. A Inter empata o jogo no Brinco. Romarinho faz a festa. O torcedor leonino presente no Brinco. Romarinho cobrando o pênalti. 37 está registrado o primeiro tempo. Guarani 1, Inter de Limeira também 1. E o detalhe do gol, Breno Beretta. Detalhe é muita categoria e qualidade do Romarinho também, né? De perna esquerda, ele tomou distância, deslocou o Kaique França para o canto esquerdo e bateu no meio do gol. Uma bola na meia altura muito forte, empatando o jogo de pênalti também para a Inter de Limeira. Agora, Guarani 1, Inter também 1. Tigrão, durou apenas 3 minutos. Alegria do torcedor bugrino, a Inter foi lá e empatou o jogo, Tiger. Mas não pode, né? O Guarani lutou tanto para ter esse pênalti, para chegar ao primeiro gol. E aí, Inayan, peraí, pô. Bola ali na confluência da linha de fundo com a linha lateral da grande área. Quase fora da área. Pouquinho só dentro. Cerca, né? Aí ele dá um carrinho, mas perde o tempo. Ele leva o corte. Na verdade, o João Vitor dá o corte por dentro para ganhar ângulo, para fazer o cruzamento ou a batida. E quando ele tira a bola, o carrinho do Inayan pega forte a perna do jogador de Limeira. Inocência e falta de planejamento do lance do Inayan. Então demorou tanto para fazer e já toma 3 minutos depois. Tudo igual, 1-1 no Brinco. E agora pinta o cartão amarelo, acho que é pro Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio chegou forte com o pé alto, atingiu o jogador da Inter de Limeira e tomou o primeiro cartão do jogo. Luiz Otávio, amarelado, estreante da noite, toma o cartão amarelo. Quem tá ligando o rádio agora deve estar se perguntando por que o Everton Brito não tá no banco de reservas. Porque eu acabei descobrindo que apesar dele já estar quase que 100% recuperado de uma contusão muscular, ele não pôde entrar em campo, inclusive, contra o Paysandu, porque ele tinha sentido uma contusão muscular. Ele ainda sente algumas dores. Então, para preservar ele para o próximo jogo, hoje ele não está nem no banco. Só um detalhe que quando o Tigrão falava, o Inayan tocou na bola e a galera vaiou, né? Parte da torcida vaiou, porque o torcedor sabe, o torcedor é inteligente, né? Foi um pênalti totalmente desproporcional a chegada do Inayan, metendo um carrinho dentro da grande área para cima do João Vitor. E agora tem o Dudu, recém-contratado, veio do Atlético Paranaense, só que ele ainda não está 100% fisicamente. É provável que esteja à disposição para o jogo contra o Anápolis daqui a 15 dias. E ele chegou para ser o titular, é óbvio. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO, acesse kto.bet.br, proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Alô Zé, o Zé tá ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes, adora o Guarani, tá ligado na transmissão. Olha o cruzamento para a área, tirou defesa para o volta para Claudinho, dominou, puxou, picou na grande área, tentando jogar pro fundo, desarmado, foi bem agora o Inayan, a bola para recuperar, Luiz Otávio para Inayan, Inayan domina com o pé direito, fez o passe no corredor para João Paulo tentou carregar, chega rasgando, o Robson mete a bola para fora, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 42 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo do Paulo Destro, você vai confirmar Série C, 15ª rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa, duelo paulista. Guarani 1, Inter de Limeira também uns 2 gols de pênalti. Aqui vem bola Bugrão, carrega para Cachoeira, fez o passe no fundo para Emerson, preparou o cruzamento para trás, Luca dominou, girou, travado o chute de Luca, voltou para Isaac, Isaac recolheu, dominou, dividiu, foi para o caminho errado e perdeu. Recupera a Inter, vem disparando com Romarinho, Romarinho, autor do gol, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou para Ian, Ian tem a posse de bola dominada, chama e aciona, recomeçando com o Lucas Santos, este recua para o goleiro Saulo, confirmando agora sim no Brinco, Guarani 1, Inter de Limeira também 1, Edu! Sul-Americana, jogos da volta, amanhã Santos e Universal Central da Venezuela, quarta tem Vasco e Medellín da Colômbia, Bragantino, Sport Cristal do Peru e na quinta, Grêmio e Bolívar. Leandro Bola. E é com Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes.
Bandeirantes Campinas, vamos juntos. Já o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Pois não, Tigrão? Tudo que não poderia acontecer, aconteceu, né? Esse cartão amarelo aí do Luiz Otávio no primeiro tempo, tem que tirar, tá? Que é o seguinte, ele é um jogador muito vigoroso na marcação, mas ele não alisa. Ele chega chegando, né? Ele chega junto e chega chegando. Então, mais uma entrada dele, como ele é um jogador bastante viril, eu não diria violento nem desleal, não é isso não. Mas é o estilo dele, ele mesmo disse isso na entrevista de apresentação. Agora, é uma temeridade, um jogador tipicamente de contenção e que joga pesado, já amarelado no primeiro tempo. Tem que prestar bem atenção nisso, o Hélio Cizenando. Esse jogador pode ser expulso a qualquer momento e aí a coisa tende, se isso acontecer, a complicar para o Guarani. É ele que está fazendo hoje a sua estreia, o único cartão do jogo mostrado pelo Marcelo Odilio Henrique pela falta do Luiz Otávio para cima do Romarinho. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores, grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Tá jogando no câmera vencido o time do Guarani com Rafael, reta final do primeiro tempo, placar de 1-1, vamos chegar a 45. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você conosco. É o futebol da Rádio Bandeirantes, aliás, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Bola na ponta, vem embora o Guarani com o Lucas saindo da área, dominou, levou pro fundo, prepara o cruzamento, arranca um escanteio. Escanteio pro Guarani bater, bebê. O detalhe é que o Lucas também hoje está trabalhando bastante fora da área, né? Conseguiu mais esse escanteio importante para o Guarani. E agora pelo lado esquerdo, Cachoeira de perna direita já está prontinho para bater. 4 minutos acrescidos pelo Marcelo Odilio Henrique. Tem escanteio o Guarani para bater. Vem Cachoeira com o pé direito. Autorizada a cobrança, levantou na primeira trave. Chega e corta Getúlio de cabeça na primeira trave. A bola foi curta. Lateral para o Guarani bater do campo vencendo. O próprio Cachoeira pega a bola, mas deixa para o especialista o Emerson. Marcelo Odilio Henrique está dizendo que é um pouco mais atrás. Está pitando 1, 2, 3 vezes. Marcelo Odilio Henrique completará agora no final de agosto 55 anos, a sua última temporada pitando no futebol brasileiro. Vem para a cobrança Emerson, força nos braços, jogou para a área, afastou a defesa, tira de qualquer maneira de novo Getúlio. Tem mais um lateral Guarani para bater. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Marcelo Odilio Henrique dá uma bronca ali no Gandula, né? Tem que devolver a bola no chão. Vem para a cobrança Emerson, jogou para a área, tentou o Luca, a bola passou na proteção da defesa do zagueiro do Lucas Santos. A bola fica com o goleiro Saulo, vai sair jogando para o time de Limeira. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Rafael quase se enrolou, conseguiu a finta para cima do Getúlio, deixou para Maurício Antônio no comando para Luca, falta, chegou atrasado, cometeu a falta o Robson. E cadê o cartão, hein, professor? Tá clara por trás aí, o Robson levantou o Luca, né? Foi econômico agora o Marcelo Odilio Henrique. Merecia o cartão amarelo, o Robson pegou só nas pernas do Luca, que tá caído até agora, e o árbitro não quis dar esse cartão. Adotou um critério diferente do que foi aquele do Luiz Otávio. Merecia o cartão, errou o árbitro. O Luca ainda está caído, sentindo a perna direita. Foi um totozinho ali por trás, o famoso tostão do Robson para cima do Luca, né? O Luca não conseguiu se levantar ainda não. Tá ali um pouco depois do círculo central, só agora vai se levantando o autor do gol do Guarani. O Guarani abriu o placar aos 34, aos 37, a Inter empatou. Os 2 gols em cobrança de pênalti. O Luca fez para o Guarani e o Romarinho marcou para o time da Inter. Vem Cauã Jesus para a cobrança. Quem sabe no finalzinho o torcedor bugrino acredita. Placar de 1-1. Guarani precisa voltar a vencer para terminar a rodada na vice-liderança. Vem para a bola Cauã Jesus. Pé canhoto. Levantou para a boca do gol. Tira lá atrás Robson. Bola voltou no peito para o Emerson. Emerson para Cauã. Cauã recolhe e domina. Fez o passe para Luiz Otávio. Ele ajeita e empurra na ponta para Cachoeira. Recolheu, dominou. Tem Maurício Antônio pedindo na entrada da grande área. Cachoeira traz para o pé direito e cruza. Não cruzou. Foi praticamente um recuo para o goleiro Saulo, que agradece e fica com ela. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados
produtos de hortifrutis. Acesse ervadeservas.com.br. Reta final da primeira etapa, já Edu Pinheiro comanda o intervalo Bandeirantes. Bola para Richard para João Vitor. Ele recolhe, domina, faz o break, pisa na bola, volta para Robson. Robson tem a posse de bola dominada. Reta final, os últimos 6 segundos da primeira etapa. A Inter de Limeira que iniciou a rodada na primeira colocação com os resultados, caiu para o terceiro lugar. Com esse empate vai ficando com 26 pontos na vice-liderança. João Vitor para Robson, Robson na quarta zaga, pela meia para João Vitor. João Vitor tentou levantar a bola para Richard, bola curta. Luiz Otávio tira de cabeça, a bola volta para Inayan, recomeça com Maurício Antônio. Ainda dá tempo de último ataque o Guarani. Maurício Antônio fez o lançamento, bom lançamento para Cachoeira, subiu para afastar a defesa, vai voltar para João Paulo Chica, primeiro para fazer o corte, Lucas Bochecha, tira parcialmente no momento em que apita. Marcelo de Henrique, não há tempo para mais nada. Fim do primeiro tempo aqui no Brinco. 1 pro Guarani, gol de Luca cobrando pênalti. 1 também para Inter, gol de Romarinho também em cobrança de pênalti. Por aqui a bola parou de rolar. Vem aí o intervalo Bandeirantes na voz, no comando de Edu Pinheiro. Piracicaba no bom de lata. Vamos lá, Breno, um abraço, boa noite. Antes da escalação, você disse que tem torcida Inter aí, 223 torcedores. E por que o tobogã tá fechado, Breno? Um abraço para você também, meu amigo Edu Pinheiro. Boa noite para você. Olha, Edu, hoje tá fechado porque a gente sabe, né? O público seria menor hoje, uma segunda-feira, e é mais fácil para o Guarani administrar. Não abre o tobogã, menos funcionários, menos catracas, né? Então é mais fácil para administrar e junta mais o pessoal também na parte inferior do tobogã. Então isso ajuda também com relação ao torcedor. E foi esse o motivo de não abrir hoje. Aliás, o próximo jogo em casa também vai ser uma segunda-feira. São 3 segundas que o Guarani vai jogar. Hoje, daqui a 2 semanas contra o Anápolis fora e depois contra o Ipiranga aqui dentro de casa. Tudo segunda-feira, hein, Edu? Muito bem, Guarani atacou um pouco do placar. Como está jogando o Bugre, Breno? Tá jogando com Kaique Franci, Nayan, Rafael, Maurício Antônio e Emerson Luiz Otávio. O único que tomou amarelo até agora, Cauã Jesus, Isaac, João Paulo, Cachoeira e também o Luca, esse é o time do Hélio Cizenando, Edu. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Ô, mestre Tigrão, vamos lá, Tigrão, comentando o seguinte, começou o Guarani com intensidade, depois deu uma baixada, aí saiu o pênalti. Pênalti em Luca, uma enfiada sensacional do João Paulo para Luca. Luca derrubado, Luca bateu o pênalti, 1-0, não marcava desde fevereiro, Luca. Mas não deu tempo, 3 minutos depois, pênalti para a Inter, Inayan, em João Paulo, Inayan, lateral direito, o Guarani fazendo pênalti, João Vitor, e o Romarinho, que foi revelado pelo Guarani, jogou pouquinho no Profissional 2013, bateu pênalti, acabando empatando 1-1, Tigrão. Bom jogo, Edu, um abraço, viu, para você, boa noite. Boa noite, Tigrão. Prazer estar aqui no intervalo diferente e inteligente sob o seu comando na Bandeirantes. Jogo equilibrado, mas um jogo movimentado, com estilos diferentes. O Guarani propondo, a Inter contra-atacando. O Guarani insistiu muito no jogo aéreo e esbarrou no bom posicionamento dos altos zagueiros da Associação Atlética Internacional de Limeira, o Robson e também o Lucas Santos. Na primeira que o Guarani entrou por baixo para valer, com uma bola rasgando a marcação, cortando as linhas, chamada bola quebra-linha, o Luca disputa exatamente com o Lucas Santos, que tinha uma atuação impecável no jogo aéreo por baixo. Ele pega o Luca, chega atrasado, o Luca dá um toque, tira a bola, vem o Saulo, que também saiu intempestivamente. O goleiro, quando sai, tem que sair para matar o lance, para ficar com a bola. Saiu e não chegou na bola. Ficou no meio do caminho. E aí sanduicharam o Luca. O Saulo e o Lucas Santos, para mim, pênalti. O Luca bateu com imensa categoria. O Guarani tinha domínio territorial, tinha o domínio das iniciativas, era propositivo, mas não tinha criado nada de mais agudo. Aí teve o pênalti que para mim existiu, e o Luca bateu com imensa categoria, na bochecha da rede, mas bateu muito bem. Tirou o goleiro para um lado, a bola bate do lado ali da rede, seco, rasteiro no chão, bela batida.
Aí nós achamos que a Inter ia ter que sair para jogar, que o Guarani poderia, de repente, aproveitar para baixar um pouquinho, jogar um pouco mais reativamente. Começamos a imaginar o planejamento. Aí fez a bobagem o Inayan. O lateral esquerdo da Inter, o João Vitor, estava com a bola lá no fundo, dentro da grande área, mais próximo ali daquela confluência entre o bico da risca lateral da grande área com a linha de fundo. Dois pés dentro da grande área. Ele dá um corte e o Inayan dá o carrinho na bola. Só que a bola já tinha saído. Ele pega só as pernas do jogador de Limeira e aí cai. Pênalti também, claro. Para mim, os 2 pênaltis existiram. O Romarinho bateu no meio do gol, deslocou o Kaique também. 1-1, vai premiando até agora num jogo equilibrado, como a gente previa. O bom posicionamento e a organização defensiva da Inter. E vai premiando também a iniciativa, vai premiando a propositura de jogo da equipe do Guarani. Para mim, correto o placar no primeiro tempo, volto a dizer, com estilos diferentes. O Guarani, mais agressivo, mas sem ser agudo, e a Inter com linhas mais baixas, mas sem ser retrancada. 1-1, o espelho do jogo, bom jogo, do clássico regional no Brinco até agora. Primeiro tempo, tudo igual, 1-1. Guarani Inter, Edu Pinheiro. Muito bem, mestre Tigrão. Olha, já Gleger comenta. Guarani 1, Inter de Limeira também 1. Recado especial para quem gosta de apostar. Na KTO, você tem ferramentas de jogo responsável. Defina limites e, se precisar, dê um tempo. Ou use a autoexclusão permanente da conta. Aqui, a aposta é entretenimento e a diversão deve vir em primeiro lugar. Acesse kto.bet.br e saiba mais. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Bandeirantes, tem rede balançando. Gol do placar eletrônico. A expectativa do Brinco, flashes apontados. Luca toma longa distância, vem na risca frontal da grande área. Luca contra Saulo. Neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Partiu Luca, pé direito, correu, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol.
na camisa. Bola de um lado, goleiro do outro lado, com extrema categoria, capricho, com muita experiência. O guarda-bola, ele abre o placar, explode o brinco, o Guarani sai na frente, então avante! Avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Guarani Futebol Clube. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou e se balançou. Se balançou a rede, é gol do Guarani! Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Depois a Inter de pênalti também empatou 1-1, Gleger. Bom abraço, tudo bem, né, Edu? Boa noite. Ô, querido, boa noite. Grande abraço pra você, prazer e satisfação estar aqui contigo novamente. Olha, Edu, eu falei durante todo o primeiro tempo que o Guarani precisava ter um pouco mais de intensidade, né? Tá jogando em casa, tá precisando se recuperar na competição. Poderia ter uma linha um pouco mais alta, até para pressionar essa saída de bola, mas não foi isso que programou aí o Hélio Cizerando, né? Uma linha média, deixando a Inter jogar. A Inter é um time que marca muito forte, né? O Guarani, todas as vezes que tem, por exemplo, é só você ver o Cauã Jesus, João Paulo, o próprio Isaac, toda hora que esses caras pegam na bola é sempre 2, 3 na marcação. Esse é o time da Inter, principalmente quando joga fora de casa. E aí, num erro ali do sistema defensivo da Inter, o Guarani conseguiu aquele pênalti, né, com o Luca, botou a bola na rede, e aí uma bobagem do Inayan, né? Não tem que dar esse carrinho. Fica de pé, pô, a bola tá na linha de fundo, o zagueiro vai cortar, vai trazer pra dentro, tem a cobertura. Não, o Inayan já veio trombando com tudo, levando tudo, passando o arrastão, como se diz, e aí foi pênalti. Não tem indiscutível o lance, indiscutível. Pênalti claro, como foi pênalti também pro Guarani em cima do Luca. Então, Edu, eu espero ver o Guarani, a gente tá vendo alguns números ali, ó, o Guarani finalizou 6 vezes, a Inter 2, né, acertado no gol 2 para o Guarani, 1 para a Inter, 5 escanteios para o Guarani, apenas 1 para a Inter. Então o Guarani faz um jogo propositivo. O problema é que tem que pressionar um pouco mais, tem que marcar a saída de bola, tem que incomodar o adversário. Para você vencer jogando em casa, você precisa ter imposição diante do time adversário. E não é esse o caso do Guarani nesse primeiro tempo. Então eu espero ver um Guarani mais impositivo, jogando para frente, jogando em cima, marcando a saída de bola, porque aí você sufoca o time adversário. E a hora que você rouba a bola, você está mais próximo do gol. Você vê que o Guarani, para criar, ele precisa vir aqui atrás, rouba a bola, aí a Inter se posiciona, dificulta, as linhas estão muito próximas, o Guarani não consegue penetrar, não consegue uma jogada ensaiada, não consegue uma triangulação. Deve-se muito à marcação da equipe da Inter, que é a característica do time do Matheus. Então, eu tenho a expectativa de ver agora no segundo tempo um Guarani mais impositivo, jogando para cima, pressionando a saída de bola e muita intensidade para tentar fazer o segundo gol e tentar ganhar o jogo. O jogo tá difícil e a Inter terminou, viu, Edu, o primeiro tempo melhor que o Guarani. Ô, Gleger, você gosta de Fusquinha? Eu adoro Fusquinha. Aliás, eu tô louco pra comprar um. Se você tiver alguém que esteja vendendo... Você gosta de Opala? Opala? Eu adoro. Aliás, o meu pai teve 2 Opalas. Eu adoro. Ó, ontem eu fui na exposição de carros antigos lá na Prédio do Relógio. Ali do lado da Estação Cultura. A entrada é pela Vila Industrial. Pela Salles de Oliveira. Mas tava um evento maravilhoso. Eu tirei umas fotos. Eu pedi pro Luca... Nosso querido tá aí, ó, tá Luca na tela Pessoa. Aí, ó. É que eu não tô no YouTube, tô vendo. Eu não tô. Tá na tela ali, ó. Tá na tela. Deixa eu ver que carro que é. Vai colocar aqui pra mim. Grande Luquinha. Aquele ali acho que é um Puma, né? Olha a Kombi. Não, é um Carmanguia. Agora, a Carmanguia. Vermelhinha Carmanguia. Ó, o Carmanguia, Tigrão. Que beleza. Quer ver? Eu tirei mais. Essa corujinha aí. Ó. Tava à venda, sabe? Volta a corujinha. Kombi 72. 174 mil. Vai vendo. Que beleza, hein? Lindo. Essa Caravan tava à venda. Mas não colocou. Opala Caravan. A Caravan marrom, 2 portas, hein, Tigrão? Você gostava de 4. Olha lá, ó, aqui. Aí eu tirei. Esse Opala é 6 cilindros. Meu Deus. Eu tirei uma foto pro meu filho. Isso aí bebe mais do que eu e o Gleger no churrasco. Não, eu vou falar pra você. Opala 6 caneco não tem como, viu? Olha, esse Opala lindo, é placa preta, não tava venda não. Bonito, hein? Novinho. Corujinha de novo. Tem mais aí, tem mais. Vai pra frente. Tem um Citroën 1900. Ó, esse aí é a interna do Opala.
SS, Coupé. Lindo, hein? Ó, esse aí é outro Opala, esse é 4 portas. Esse Fusquinha, o cara colocou a placa, não está à venda. Né? Esse é um Citroën 1934, estava à venda, mas não tinha preço. Esse aí você tinha que comprar, Edu. Pô, esse que é do mesmo ano que você nasceu, pô. Ó, Tigrão, esse Fusquinha 62, tá vendendo por 48 mil, tá vendendo. Motor 1.200. Motor 1.200. Pega esse aí, Greg. É esse aí. Lindo, hein? 48, ó, verdinho musgo. Verdinho, ó, aqui, ó, mas sensacional. É que não dá pra ver. Farol de milha. É só pro Tigrão, hein? Só pro Tigrão, 48 piqué é muito. Ô, Guarani voltando, ô Breno, desculpa, Breno. Ô Edu, já voltou o Guarani com o mesmo time, viu? A Inter de Limeira tá voltando agora, imagino que com o mesmo time também. O Guarani voltou primeiro. Tá voltando o Guarani. É que, olha, o meu delay é enorme. Eu tenho 36 segundos de diferença. Tinha um golzinho lá, não tinha um golzinho 93, 92? Tinha Chevette. Tinha bom Chevette. Também. O que mais que tinha? Tinha tanta coisa, rapaz. Mas muito bonito. Machão lá ou não? Oi, Tigrão. Machão tinha? Olha, tinha. Você sabe qual que é o machão? Tinha o machão e tinha também, como é que é aquele Volkswagen 4 portas, rapaz? É o, como é que chama? Zé do Caixão. Zé do Caixão. Tinha um só. Motor machão 1600. tinha um? Não, isso eu não lembro, Tigrão. Você sabe por que é machão, Gleger? Vai começar o segundo. Não sei. Depois te conto. Ele vai com bola rolando, ele vai explicar. Ele possui o dono todo dia. Atenção, hein? Vai começar o segundo tempo. Por enquanto, o Guarani, o Inter também para o show continuar. O Moço de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto. Saída com o Guarani. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes, Campinas. Leandro Boles. Tá registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes. Bola rolando, começa o segundo tempo, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani Inter de Limeira, placar de 1-1. Breno já disse, o Guarani sem nenhuma alteração, mesmo aplicado à Inter. Lembrando que a Inter no primeiro tempo mexeu a saída do Getúlio, aliás, a entrada do Getúlio para a saída do Matheus Bianconi, artilheiro do time com 5 gols. Levantamento do Brasil de ataque, tira lá atrás a defesa bugrina. Insiste no lance, Cachoeira, toca na bola, Isaac, levanta para Luca. A indecisão da defesa da Inter, Cauã Jesus brigou, voltou para João Paulo, ele enche o pé direito, bate, a bola passa com perigo. A direita do gol do Saulo vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, bebê. O chute foi bonito, rasteiro, uma bola venenosa no cantinho direito do goleiro Saulo, que pulou na bola, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Quase o João Paulo faz o segundo do Guarani, tudo igual no placar 1-1. Sabe que o Edu falou aí sobre esse encontro de carros antigos? Eu tinha lá na adolescência, né, depois dos 18 anos, o gol, né, o golzinho 93, aquele bonito, roda orbital. Todo mundo vinha e falava, por que você não faz isso, por que não faz aquilo? Todo mundo se metia na parada. Sabe o que eu fiz, Tigrão? Fui lá e coloquei um apelido pro meu golzinho 93. Sabe qual era o apelido? Entrometeu. Não. Meteu. Os caras ficavam todos, faz isso, faz aquilo. Pô, que intromissão, né? Coloquei Entrometeu. Fiz justiça, né, Tigrão? Ou dá ou desce. Vai de KTO, aposte no seu jeito, baixe o app KTO, acesse kto.bet.br, proibido para menores de 18 anos, portaria CPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Arranca Emerson, adiantou e arrancou demais. A bola foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para Inter de Limeira bater. Na verdade, esse ponto tá chegando a 26, né, Breno? Exatamente. Na verdade, esse último lance, ele olhou pro Isaac, o Isaac não foi, o Isaac não entendeu. Seria pro Isaac correr na ponta esquerda. E ele acabou não chegando, né? Foi muito forte. Tiro de meta cobrado pelo goleiro Saulo na sequência do lance. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança. O time da Internacional de Limeira fazendo uma grande campanha. 7 vitórias, 4 empates, apenas 3 derrotas na competição. O Guarani também só tem 3 derrotas. É que o Guarani empatou um jogo a mais e venceu 6-7 do time limeirense.
Bola por time da Inter, domina João Vitor, empurra por dentro para Emerson Santos, apertado ali pelo Cauã Jesus, mesmo no limite consegue passar por Claudinho. Claudinho com o pé direito, lançou no comando para Getúlio, bola perigosa, ele não alcança. Fica de graça pro goleiro Kaique França. Vamos juntos para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que tá conosco, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Bora, 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 juntos! Nesta segunda-feira de futebol e aqui o Lucas Santos faz a falta para cima de Luca. Ficou parado, falta que o Guarani já bateu com o Rafael. Rica Atacado, grande variedade de produtos no atacado e varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Quer saber mais? Acesse ica.com.br. Aqui tenta vir por meio de ataque o time do Guarani, bola colocada, recomeça, volta pela meia, quem ajeita é Rafael. Rafael tem a posse de bola dominada, ele parou, prendeu, olhou, pensou, vem carregando a bola, vem trazendo o Guarani. Rafael foi desarmado, insiste, volta para João Paulo. João Paulo levantou para Luca na proteção do João Vitor, sai do gol. Saulo para fazer a defesa, Bandibereta. Ficou com ela tranquilo, goleiro da equipe da Inter de Limeira. O Rafael demorou demais para tocar, tava acompanhando o Luca. Tem mais Guarani no ataque. Recuperando a posse de bola, desce com Cauã. Cauã domina, encara a marcação do João Vitor, setor direito, espera a passagem do Inayan e tocou mal. Tocou mal pro Isaac, tira a defesa lá atrás com o Robson. Robson com o pé direito, levanta a bola pro campo de ataque. Chega lá atrás a defesa, cortando com Maurício Antônio, recuou, mais uma bola alta pro Kaique França, que recolhe, Getúlio apertou, tira do limite Kaique França. Que tranquilidade do Kaique França, hein? Torcedor ficou nervoso, é a loucura, quase o Getúlio consegue tocar primeiro na bola. Bola volta aqui para Lucas Santos, carrega a bola para Inter, tira lá atrás Rafael, rebate, volta para Isaac. Isaac ajeita, domina, jogo brigado, jogo de Série C, duelo paulista. João Paulo faz boa finta para cima do Everson, carrega a bola, falta por trás do Bochecha. Agora tem que pintar cartão, né, professor? Econômico, o experiente Marcelo de Lima Henrique não tá, não, bebê? Para jogadores empurrou, da Inter né? de Limeira ele tá, né? Já merecia um cartão. Alguns jogadores da Inter. E nesse, o jogador da Inter foi só no corpo do João Paulo, interrompendo o que seria um ataque importante. Uma falta perigosa, o Luca deixou a bola, deixou para o Cauã Jesus e o Guarani já cobrou curtinho. Falta foi ali do Lucas Bochecha. Vem Guarani, Piracanhota, Cachoeira, domina no 1 contra 1, levou, encarou a marcação, invadiu a área, adiantou demais, e chega bem na cobertura, Lucas Santos no bom tempo de bola, colocando para fora. Lateral que o Guarani cobra, o Guarani atacando pro gol do Portão de entrada neste segundo tempo. Bola para Emerson, tentou por elevação, com o peito, tirou o Romaninho, o torcedor ficou na bronca. Getúlio com a sobra na risca frontal do meio campo, tentou o lançamento, passe errado, de graça para o Maurício Antônio, agradece o presente, fica com ela, já meteu o lançamento procurando o Luca. Robson tira de cabeça, cai pelo meio para Claudinho, Claudinho toca mal, volta de graça para Inayan, Inayan para Luiz Otávio, acabou escorregando, patinando o Cauã. João Vitor fica com ela, Cauã ainda protege, a bola não sai no limite ainda do campo. Fica com ela, João Vitor, e faz o lançamento para a velocidade do Richter. Olha a Inter chegando, linha lateral da grande área, tentou cruzamento para a área, bola curta, Kaique França sai do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, segundo tempo. Lançamento para Cachoeira, saiu do gol, Saulo para fazer a defesa. Confirmando aqui no Brinco, 15ª rodada da Série C, Guarani 0, Inter também 0, Edu Pinheiro. 0x0 ou 1x1? Desculpa, Edu, 1x1. 0x0 no segundo tempo. Muito bem, foi bem. Olha, segundo tempo lá no Presidente Vargas em Fortaleza, Floresta 0, Maringá também 0. O Saulo tá sentindo cãibra, né? Agora. Cãibra na parte posterior da perna direita, né? Da coxa direita. Ele saiu para correr atrás do Cachoeira, para ficar com a bola, e tá sentindo cãibra forte. Tá gelado o clima aqui no Brinco. O Saulo sentiu, mas acho que a sua cãibra já tá se levantando. Esfriou o tempo? Esfriou bem. Né? Já estou com o meu agasalho novo da Rádio Bandeirantes. Ah, é? Qual que é o novo? É aquele versão 2025 ou 26 já? 27 já. Lá em casa ainda não chegou não, hein? Pra mim já chegou. Acho que é amanhã, né? O Tigrão estava com ele na TV, inclusive. Aqui, ó. Deixa eu ver, com Tigrão, ele no YouTube aqui, mostra aí, ó. Ele aqui, ó. Acho que o meu vem amanhã. Alô, Gil Kleber, se inspirar saúde.
Pega logo com o Gil, porque senão ele rifa entre os amigos, né? Não, mano, imaginar que o agasalho, a jaqueta, né, do ano passado chegou em setembro, né, Tigrão? Quase outubro. É. Chegou quando já tava 38 graus na sombra. Aqui sai tá bom, do essa time aqui é da linda. Inter. Não, essa aqui é bonita, moletom, hein? né, Tigrão? Moletom. Mas é um moletom de ótima qualidade. Ótima qualidade. E tem aqui no braço, ó. Tá escrito Tigrão. aqui 1933. PL19. Tradicionalíssimo. Tigrão gostou tanto da blusa. O primeiro prefixo dessa emissora. Tigrão gostou tanto da blusa que faz 3 dias que ele tá usando ela que ele não tira. 4 Aqui vem Guarani, lançamento pra Luca, tirou a defesa, voltou pra Cachoeira, pra Luca, boa bola na área, tem a chance, tentou a finta, chega na hora, João Vitor! Metendo a bola pela linha de fundo, escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. A bola tocou no braço do João Vitor, mas estava colado ao corpo, até fez o sinal o árbitro do jogo. Escanteia pelo lado esquerdo. De perna esquerda, Cauã Jesus está ajeitando a bola com carinho, Bolis. Vem Cauã Jesus para cobrança, chance para o Guarani, 9 minutos do segundo tempo, 1-1. Guarani precisa do resultado positivo, não vence 4 jogos. Ele parte para a bola, levantou para a boca do gol, toque de cabeça, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, fica se lamentando. É o Cauã? É o Luiz Otávio. É o Luiz Otávio, o estreante, né? Exatamente, ele cabeceou, só que a bola se perdeu pelo lado esquerdo do gol do goleirão Saulo, muito longe. Ele lamentou que queria essa bola no gol. O Saulo tá fazendo cera para cobrar o tiro de meta, tá tudo igual 1-1 aqui no Brinco. Vamos chegar a 10 minutos do segundo tempo, você segue conosco no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, JP Formaggio, tá ligado? Tava lá na resenha com o Zé foi embora, foi dormir, o Zé tem 87 anos, você sabe como é que é. Tá com o radinho ligado e o JP tá no sereno, curtindo a segunda-feira. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo do sabor às suas receitas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem mais uma falta, o Guarani para fazer a cobrança. Rafael tá chegando na área, Maurício Antônio também. A Inter se posiciona ali na entrada da grande área. Falta, bola parada em frente ao banco de reservas do Guarani. Cauã Jesus e Cachoeira. Na bola parada, o Guarani busca o segundo gol. Bola rolada pela meia do Cauã pro Isaac. Isaac dominou, parou, protegeu, voltou para Cauã. Cauã de novo para Isaac. Na entrada da grande área com o pé direito, levantou para a boca do gol. Muito forte, a bola passou. João Paulo vai brigar. Chega com ele, tocando a bola por último. Ian Silva tem lateral do campo ofensivo. Guarani permanece no campo de ataque em busca do segundo gol. Bola do João Paulo para Emerson. Emerson recolhe e domina no segundo terço do campo. Voltou para Rafael. Bugrão todinho no campo ofensivo nesse momento. Quase 11 minutos de segundo tempo. É a Série C, 15ª rodada. Cauã Jesus recolhe, domina com o pé invertido. Ele tentou um lançamento para a área, a bola foi desviada. Tira Claudinho, volta, sobra para Richard. Meteu o lançamento para Getúlio. Tá no mano a mano, encara a marcação do Maurício Antônio. Cortou por dentro, puxou pro meio direito, bateu, espalma. Kaique França. Numa paulada de Getúlio, ele cortou e bateu. Kaique França salva o Guarani. Vem para o Bugrão pro contra-ataque. Cauã para Isaac. Isaac abriu na ponta para Luca. Luca recebeu na direita, sai da ponta, vê para meia e tocou mal. A bola foi desviada, sobra ainda pela meia para Rafael. Rafael tem a posse de bola dominada pela meia esquerda para Emerson. Emerson empurrou na ponta para Cachoeira. Cachoeira domina, encara a marcação, traz a bola pro meio direito, cortou, limpou, fintou, foi empurrado, seguiu no lance, puxou pro meio direito, ele bate, Saulo no centro do gol para fazer a defesa. O Kaique França salvou o Guarani, Breno Beretta. Pra mim, a principal defesa do jogo foi como se fosse um gol pro Guarani, porque o Getúlio foi fazendo fila pelo lado esquerdo, lado direito de defesa do Guarani, e deu uma paulada no canto direito. Kaique França estava lá para salvar o Guarani de levar o segundo gol, que seria da virada. Salva o Guarani, Kaique França, 1-1 no jogo. E o Gleger Zorzinho vai conceituar essa defesa, praticamente a primeira defesa do jogo, né, Gleger? Exatamente, uma grande defesa do Kaique, né? Que esperou a definição, o momento certo da batida, 7,96. Quer dizer, pelos critérios do Gleger Zorzinho, ainda não é defesaça. Quase foi uma defesaça, é isso?
Exatamente isso, né? Foi em cima dele, né? O atacante chutou em cima dele, mas ele estava bem colocado e fez uma boa defesa. Entendi. Aqui Luca domina, sai da ponta, vem pra meia, traz a bola pro direito, cruza e Cachoeira jogou de zagueiro. Ajeita a bola, tocou no calcanhar, volta para Ian Silva, pressionando pelo próprio Luca. Aperta, recupera Emerson, volta espirrada para Isaac. Isaac dominou, limpou, invadiu, rolou pra Cachoeira, vai marcar, bateu pra fora! Vai embora pela linha de fundo, jogadaça de Isaac, ele domina, limpa, rola, Cachoeira, enche o pé, canhoto, a bola vai embora, ele pede desvio, tá marcado tiro de meta, Pandibereta. Ele rasgou a defesa da Inter de Limeira, o Isaac na entrada da área e colocou a bola açucarada, quase que na pequena área pro Cachoeira, ele falou, faz Cachoeira, pelo lado esquerdo. O Cachoeira não teve tranquilidade, ele poderia ter dado um toquinho por cima, escolhido o canto do goleiro da Inter de Limeira que já estava batido. O que ele fez? Deu um chutão, a bola se perdeu por cima do gol do goleiro da Inter de Limeira, perde a chance mais clara de gol até aqui. E agora duas alterações na Inter. Tá saindo o camisa número 35, o Romarinho, para a entrada do camisa 16, Robinho. A primeira alteração. O Claudinho foi embora 10. O Claudinho foi embora 10. Isso. Eu não sei quem vai entrar. Tá bom, já você checa a informação. Ok. Tá saindo o Romarinho para a entrada do Robinho, saiu o Claudinho. Deve ter algum minho que entrou aí. Já vou confirmar. É o 11. O Gustavo Bochecha. É o Gustavo Bochecha. Saiu o Claudinho, entrou o Bochecha. Tá bom. Então a gente tem o Lucas Bochecha e o Gustavo Bochecha, certo? Certo. E tem o Claudinho, não tinha, né? O Claudinho foi embora, né, Tigrão? Então, o Matheus um ótimo treinador, mas na hora de formar a dupla, Claudinho e Bochecha, ele separa a dupla. Separou. Quis nem saber. Tem lateral Guarani para fazer a cobrança, quase 15 minutos do segundo tempo, 1-1 no Brinco. Bola do Isaac pela meia para João Paulo, botou na frente, rasga, tira de qualquer maneira Lucas Santos. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo. Série C do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada aqui no Brincão. Guarani 1, Inter também 1. Olha o Guarani chegando, o Emerson no fundo do tempo, o cruzamento bloqueado, a bola bateu, rebateu e não saiu. Aí cortou pelo meio o Ian, tocou mal na bola, Bochecha. A bola voltou de graça para Luiz Otávio. Recolheu, dominou, girou, parou, prendeu, olhou, pensou, abriu na direita para Inayan. Fica isolado, preso ainda Inayan. Tem a posse de bola dominada, soltou para João Paulo, falta. Foi empurrado, falta para cima dele do camisa 11 que acabou de entrar, o Gustavo Bochecha, que é aquele jogador à moda antiga, a camisa por dentro do calção, né, bebê? Exatamente, tá com o calção bem para cima, aliás. E uma falta que realmente aconteceu, ele empurrou o jogador João Paulo, né? Até o árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, gosta de fazer os gestos do que aconteceu, do que ele marcou, ele sinalizou que empurrou, realmente empurrou. A falta é de longa distância, pela meia direita, por ali o Emerson e também o Cauã Jesus. Boa! Alô, João Fábio Tedesco, um grande e forte abraço para você, meu irmão. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, mandou mensagem aqui e convidou o Tigrão para saborear aquela bisteca. Então a gente vai levar o Tigrão em breve para comer fora. Tem falta perigosa para fazer a cobrança do time do Guarani. Vem na bola parada o Bugrão. Em busca do segundo gol, Emerson, uma bomba, espalma, Saulo! Manchete, meteu a bola pela linha lateral, foi uma paulada do Emerson, bebê. Ele foi de manchete na bola, a bola quicou ainda na frente dele e foi pra lateral, que o Inayan já vai bater. Já eu quero o conceito do Glega, quero ver se ele vai falar que foi uma defesa fácil, uma defesa tranquila. Já o conceito do especialista. Bola para Rafael, ele ajeita, domina o Guarani todinho no campo de ataque. Isaac, Coutinho para Rafael, carrega a bola pela meia esquerda, vem carregando, vem trazendo o Guarani. Deixou de novo para Isaac para Cachoeira, Cachoeira balança para cima da marcação. Ele leva para o fundo, encarou 1-2, encarou de novo. Ian Silva para bater no lateral. Cachoeira vai atrás da bola melhor para Ian Silva, leva a bola no limite na linha lateral, a bola não sai, agora saiu o lateral Guarani. Boa. Cachoeira brigou, mesmo caindo, tocou na bola, galera aplaudiu o lateral que o Guarani cobra com o Emerson. Deixou para Isaac aqui para a minha esquerda. Isaac chamou, acionou Luiz Otávio, tem a posse de bola dominada. A Inter se retrai.
tenta o contra-ataque, chegou um lance agora há pouco com o Getúlio que o Kaique França trabalhou. João Paulo ajeita, domina, puxa pra canhota, bate, espalma Saulo! João Paulo recebeu com o pé direito, girou e com a canhota soltou uma bomba para a defesa do Saulo. Escanteio, Breno Beretta. E que paulada no ângulo esquerdo do goleiro Saulo, que fez uma boa defesa, meteu pela linha de fundo, escanteio lado direito. Quem tá na bola é o Cachoeira. Com ele, Bolis. Vem junto a galera bugrina, o torcedor verde e branco em busca para comemorar o segundo gol. Guarani busca o segundo. Vem Cachoeira, toma curta distância na bola com o pé direito. Atenção, levantou na primeira trave, a bola foi curta demais. Chega a defesa para afastar com o Emerson Santos. Gleger, Zorzi, e a defesa do Saulo. Foram duas, né, Gleger? Foram duas, né? A primeira parecendo um jogador de vôlei, né? O Saulo, que é aquele mesmo goleiro que você disse aí, experiente, que jogou no Santos. Goleiro do 7-1. Naqueles tempos. Mas naqueles tempos lá, ele não teria soltado aquela bola da primeira defesa. Aquela ali, uma bola para fazer o encaixe, para fazer a famosa entrada, a cama, né, como é conhecida a defesa, uma defesa importante, mas ele preferiu a manchete. Agora essa outra aí, ele fez o que o Carlos Miguel não fez ontem, o simples. A bola desviou, tal, veio com curva, jogou para fora. 7,94. Não foi defesaça ainda? O senhor tá muito criterioso, hein, Gleger? Não foi defesaça. Não foi em cima dele, né? As duas. Aliás, as três. Boa. Tá tudo anotado aí, né, Edu? Tá tudo no papel. Anotadíssimo. Muito obrigado. Bola para Isaac. Isaac carrega pela meio. Guarani tenta. João Paulo de primeira. Tira lá atrás de novo a defesa. Tira todas o tal do Lucas Santos. Rebateu Rafael. Chegaram dois jogadores da Inter na bola. O último a chegar foi Ian. Perdeu para Cachoeira. Pela meio para Isaac de primeira. O bolão na ponta para Emerson. Bateu cruzado. Ele achou-se pro gol! Jesus tem a 66 estampada na camisa. Jogadaça do Guarani, de pé em pé, passe na ponta pro Emerson. Ele não cruza, ele fez uma assistência para Cauã Jesus, que fecha já dentro da pequena área como um autêntico centroavante. Desvio fatal, desvio letal para colocar dentro do gol da Inter e fazer o brincão de ouro da princesa explodir. Sobe o som da galera que eu quero ouvir a galera. Sobe o som da galera que eu quero ouvir a galera. Sobe o som do brincão. Cauã Jesus coloca lá dentro, então avante. Avante, 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 avante. Avante, Mogrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 78. O Guarani de novo na frente. Cauã Jesus. 20 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solta o grito, grita. Solta o grito e grita. Grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no brinco. Guarani 2, Inter de Limeira 1. Saulo não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta, Breno Beretta. O detalhe é que a trama de passes do ataque do Guarani funcionou perfeitamente. A triangulação nos pés do Isaac, que está jogando muito, pro Emerson na entrada da grande área. O que ele fez? Levantou a cabeça e o Emerson faz a diferença no time titular do Guarani. É muito ofensivo. Colocou essa bola rasteira na entrada da pequena área. E quem estava passando por lá? O Cauã Jesus, melhor dizendo. O Cauã Jesus deu um toquinho sutil na bola e empurrou para o fundo das redes do goleiro Saulo, que nada pôde fazer. Cauã Jesus tira o empate do placar e coloca o Guarani à frente mais uma vez. Cauã Jesus, Guarani 2, Inter de Limeira 1, Bolis. E aqui o Rafael chega forte, comete a falta para cima do Getúlio, jogo parado. Teve um princípio de confusão, porque o Luca tomou amarelo. Foi o Luca, né? Logo depois do gol do Guarani, teria provocado o jogador da Inter de Limeira. A bola já estava no meio, amarelo. no círculo central, né? Exatamente, amarelo pro Luca. Boa.
Aqui tem falta para fazer a cobrança do time da Inter. Zé Guarani, Capra, feliz da vida, comemorou o gol, segundo gol do Guarani. 2-1 Bugrão, reencontrando o caminho das vitórias. Mas a Inter é um time perigoso, metade do segundo tempo tem falta para bater o Leão da Paulista. Vem para a bola João Vitor, camisa meia dúzia aqui pela meia direita, vai levantar para a boca do gol. A linha posicionada, defensiva do Guarani, na entrada da grande área, o toque de cabeça para fora, que bola perigosa. Mas não valia, né? Tava marcado impedimento, né, Breno? Exatamente. O jogador da Inter de Limeira, o Emerson Santos, estava um pouquinho à frente, cabeceou essa bola para o gol e a bola se perdeu pela linha de fundo. Mas foi uma jogada muito perigosa de ataque da Inter de Limeira. Por sorte foi pela linha de fundo, já estava impedido também. 2-1, tá bonito o Guarani no placar. Vamos ouvir a galera, sobe o som, Giba! Gilberto Suf aqui conosco no Brincão. Moça, galera, vamos lá, vamos lá. A galera vai cantar, vai vibrar. A galera faz a festa. 2-1 pro Guarani, vem de novo na tabela, João Paulo na ponta para Emerson, linha de fundo, marcação para cima dele, ele cruza, o cruzamento foi curto, tira aqui atrás Lucas Santos. Tem lateral do campo ofensivo Guarani para bater 23, quase 24 no segundo tempo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 2-1 pro Guarani, gol marcado agora há pouco pelo Cauã Jesus. O Isaac com o pé direito faz inversão de cabeça erguida, deixou do outro lado para Maurício Antônio curtinho para Inayan, recolheu, dominou, se mexeu pelo meio, Luiz Otávio, ele volta a bola para Maurício Antônio, perto da risca do meio campo, aí tentou o lançamento para ninguém, a bola sai lateral de graça para a Inter. Valdemir Gomes, da palavra fácil, tá lá no placar do Brincão. Guarani 2-1, belo gol do Guarani, hein, Tigrão? Bola bem trabalhada, veja você de novo, hein? Mais os 2 gols do Guarani. O primeiro de pênalti, a jogada foi por baixo. Toque no chão, na grama. E agora também a bola trabalhada de pé para pé. Belíssima assistência do Emerson. E aí aparecendo, como você bem frisou, meu caro Boles, como centroavante. O Cauã, engraçado, né? O Cauã, ele é um dos volantes. Ele alterna essa condição de volante com o Isaac. Ora vai um, ora vai o outro. Olha o Guarani de novo, Luiz Otávio, sempre. segura Tigrão, meteu na ponta pra Luca recolheu do Manalo. Se soubesse que você ia fazer isso, interrompia o Tigrão. Mas tem mais Guarani, deu uma recuada ali pro Isaac serviu na ponta para o João Paulo recolheu, dominou aqui pelo setor direito, ele encara a marcação, setor direito defensivo da Inter, esquerdo de ataque do Guarani, domina, pisa na bola, volta pra Emerson tem ali o Isaac, encostou, pediu pra receber no segundo terço do campo, pisa na bola, rodopiou pra João Paulo, pra Emerson, pra Cachoeira de novo para João Paulo para Isaac, roda a bola, Bugrão, com a participação de 4 jogadores, agora pro Emerson, tentou o cruzamento, foi desviado, sobrou pra Cachoeira, pra Luca de costas pro gol, na entrada da grande área, meteu pra Inayan de primeira pra Cauã dominou, puxou pro pé esquerdo, e tocou mal, chega Robson de graça pra recuperar, sentiu, tenta a saída hein? Pra Bochecha, quem é que sentiu, Cauã? O Cauã Jesus sentiu a coxa direita, posterior da coxa direita, eu não sei se é cãibra ou se ele sentiu algo a mais. Talvez seja a cãibra, porque ele esticou o pé e agora ele já se levantou. Eu acho que era a cãibra. Completando, Tigrão, o seu raciocínio, você falava sobre o belo gol do Guarani, 2-1 no Brinco. Eu dizia que o Cauã Jesus e o Isaac alternam, né? Quem é que chega mais à frente. E no lance do segundo gol do Guarani subiram os 2. O Isaac entrando com a bola, fazendo a infiltração, novamente rasgando a marcação da Inter, que é muito eficiente. Encontrou o Emerson, que fez o cruzamento, e quem é que apareceu de centroavante? O Cauã. Então, os meio-campistas do Guarani, ofensivos, o único que efetivamente guarda a posição é o Luiz Otávio. Esse é o pegador, esse é o cão de guarda, marca muito e está fazendo uma boa partida. 2-1 pro Guarani. Deixa eu mandar um grande abraço pro nosso parceiro de Rádio Bandeirantes, o Gilson Del Passo, tá ligado em Jundiaí, acompanhando o futebol da Bandeirantes. O Gilson, que é o coordenador de gravação do grupo Bandeirantes. Valeu, Gilson, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Passou aqui também pela cabine da Rádio Bandeirantes com o filhão, a Juslaine, né? Passou por aqui também, trabalha no grupo Bandeirantes de Comunicação.
com o Felipe Bugrino, passaram por aqui, foi muito legal, bacana, realmente a galera participando, interagindo conosco. Vamos juntos, chamou, falou, o microfone aberto para você, bebê. Público e renda, Vai. anote aí, Edu Pinheiro, 4.496 torcedores nessa noite aqui no Brinco, 4.496 para uma renda de R$ 81.610, R$ 81.610. E agora tomou um cartão amarelo, o Robson deu uma pegada forte no João Paulo, finalmente jogador da Inter de Limeira tomando cartão. Robson amarelado, pegou forte o João Paulo. Cartão amarelo, portanto, para o Robson, camisa 30 da Inter. Gleger, 2-1, Bugrão na frente. Até aqui reencontrando o caminho das vitórias, vai pulando para a vice-liderança, Gleger. É exatamente aquilo tudo que nós falávamos, né? Eu, particularmente, de que o Guarani precisava voltar mais intenso, pressionando a saída de bola, fez exatamente isso, né? E com muita qualidade. Belíssima jogada pelo lado esquerdo, cruzamento, e o Cauã Jesus fez a leitura, se antecipou e botou a bola na rede. Guarani 2-1 e parece que, aparentemente, o Guarani controla o jogo até esse momento. Vem de novo o Guarani, cruzamento do Cachoeira, lá do outro lado faz o corte, João Vitor mete a bola pra fora, o Guarani tem escanteio pra bater, Bandiberetá. É, pelo lado direito, né, de perna esquerda, o Cauã Jesus já se posiciona pra bater, tá tomando uma aguinha lá pra ajudar, é claro, correndo bastante o jogador do Guarani, quem sabe mais um agora, hein, Leandro Borges? Pra dar mais tranquilidade, chegamos a 29, segundo tempo, 2-1 pro Guarani. Cauã vem pra bola, pé canhoto na direita, vem cobrança fechada, até demais! A bola desviou, não, bateu na trave. Não bateu na trave. Se o Bandeirinha tá marcando o tiro de meta, a bola bateu na trave. Quase gol ali, meio que sem querer do Cauã Jesus, hein, Breno? É, a bola não desviou em ninguém, ele tentava mais aberto, essa bola mais alta, mas ela acabou fazendo uma curva e bateu na trave. Quase um gol olímpico. Foi na trave esquerda do goleiro Saulo, que apenas acompanhou. 2-1, tá vencendo o Bugrão. Aqui falta, jogo parado, falta em cima do Robinho, tem falta para fazer a cobrança Internacional de Limeira. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Guarani vai engatando mais uma vitória, vai chegando à 7ª vitória. O Guarani que não vence há 4 jogos, mas está vencendo em um momento importante, reta final da Série C. Tem muito jogo, quase 30. Bola para Ian Silva, recolheu, dominou na margem do campo, tentou o lançamento, Emerson estufa o peito, coloca no terreno Isaac. Isaac deixa para Luiz Otávio, fez o lançamento para Cauã Jesus, recolheu, dominou bonito, colocou no terreno, tem a passagem do João Paulo, soltou curtinho para João Paulo, ele ajeita, domina, para, prende, segura, fica com ela, volta pela meia para Luiz Otávio recomigo na fogueira, quase o Getúlio pegou, ele volta a bola para Rafael parou, sinalizou, empurrou para Maurício Antônio, perto da risca no meio campo, Maurício Antônio para Inayan, aliás para João Paulo, Inayan se mandou, João Paulo recolhe, domina marcado pelo Robinho, ele sai da ponta, vem para meia, recumba para o goleiro Kaique França, que fez uma defesa espetacular quando o jogo estava 1-1. Ele faz o lançamento para Cachoeira, Ian Silva toca de cabeça, ela cai aqui na direita de novo, Ian Silva botou na frente, chegou o Emerson na cobertura, Rafael fica com a sombra, ajeita, sai jogando pro time do Guarani com o Luca, Inter se defende com o Robinho, bola para Luiz Otávio, recolhe, domina na intermediária, câmara ofensiva e dá uma tranquilizada João Paulo, recumba para Maurício Antônio, 30, quase 31 segundo tempo, e o tempo vai passando, 2-1 pro Guarani. Cauã Jesus tenta a finta, a bola foi desviada, Inayan acreditou no lance, a bola acabou saindo, tá marcado lateral para Inter bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes Campinas, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 31 segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola testa você, eu confirmo Série C do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada aqui no Brinco. Guarani 2, Luca e Cauã Jesus, 1 para Inter de Limeira, Edu. Na Série B, 3 jogos encerrados, em Sport 1, Cuiabá também 1, CRB 2, Vila Nova 0, Atlético Goianiense 3, Operário 1. E na Série C, gol do Floresta, Rafinha, é lá em Fortaleza, Floresta 1, Maringá 0. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes Campinas, 7h30 da noite, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Atletique.
Primeira rodada do retorno na Série B. Você acompanha aqui na Bandeirantes Campinas com a narração de Carlos Batista. Pois não, Breno? Já duas alterações no Guarani. Natan Melo conversando com o técnico Hélio Cizenando e o Matheus Guilherme também. Matheus Guilherme que vai estrear com a camisa do Guarani, segundo atacante que veio da equipe do Capivariano. Duas no Guarani, serão duas também no time da Inter de Limeira. IGA Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo. É atacarejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. O IGA, com 2 lojas em Campinas, tem IGA em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Acesse para ficar por dentro das ofertas iga.com.br. Tempo vai passando, 32 minutos, Luiz Otávio, que desde o primeiro tempo tá com cartão. Ele volta a bola para Emerson recua para Kaique França, a galera não gosta. Kaique França puxa para o pé direito e tira. João Paulo tentou ficar com a sobra, chega lá atrás rasgando o Robson, briga pelo meio, Bochecha, 2 vezes na bola, Luiz Otávio, Cachoeira de cabeça, tentou Luca insistiu do lance, chega primeiro Lucas Santos, recuando para o goleiro Saulo, abandona a sua grande área com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, Maurício Antônio rebate de cabeça, João Paulo briga, Robson toca na bola, volta para Bochecha pela meia para Emerson Santos, tenta um lançamento muito forte para Robinho, a bola fica de graça para o goleiro Kaique França. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta sempre com o Sicredi. Alterações. Vamos lá. Bom, a primeira, o 31 caiu, Emerson Santos na Inter de Limeira, vai entrar o Ronaldo Henrique, camisa número 5 no lugar dele. Então Ronaldo Henrique, o 5 no lugar do Emerson Santos. A outra tá saindo o 25. O 25 é o Lucas Bochecha para a entrada do 21, Marco Antônio. 21, Marco Antônio no lugar do Bochecha. Vamos ver as alterações agora no time do Guarani. Cauã vai sair, né? Cauã vai sair para a entrada do 18. 18 no Guarani, que é o Matheus Guilherme. Muito aplaudido, Cauã Jesus, para a entrada do Matheus Guilherme, estreante hoje com a camisa do Guarani. Vai sair o Isaac também. Isaac aplaudido, jogou muito hoje também, para a entrada do Natan. O Natan entrando no Guarani no lugar do Isaac. Natan é camisa 8, no lugar do Isaac 21. Muito bem, 4 alterações no jogo. Vai de KTO. Aposte do seu jeito, baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. João Paulo, Mastro Peito, coloca no terreno, tinha Matheus Guilherme com opção, prefere o passe atrás, Natan no seu primeiro passe quase entortou, Maurício Antônio recuperou, consertou, deixou para Inayan para Matheus Guilherme, ele domina, boa sorte na sua estreia, ele parte para cima da marcação, são 2 estreias no jogo de hoje, Matheus Guilherme tentou partir e perdeu, recupera, sai jogando o time da Inter, ele joga com o pé invertido lá pela direita, tirou lá atrás, João Vitor, pressionado, foi obrigado a colocar para fora, pressionado pelo Matheus Guilherme, tem lateral o Guarani para bater do campo ofensivo, já os comentaristas vão falar sobre as alterações. 35 minutos de segundo tempo. Assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. Guarani tenta com o Inaia, faz uma jogada estranha, mas deu certo. Ainda ele parou, prendeu, olhou, pensou. Boa passagem do João Paulo, cruzamento pro Luca, tira Robson de cabeça. Volta aqui no rebote da meia esquerda para Emerson. Ajeitou, dominou, se apresentou, pediu, recebeu Natan. Natan curtinho de novo para Emerson. Emerson rodopiou, girou para Cachoeira. Cachoeira tem a posse dominada. Volta para Emerson. Emerson tem a marcação do Robinho. Com o pé direito, ele abre o jogo para Maurício Antônio. Domina livre, leve solto o zagueiro na faixa central do gramado. Solta o jogo para Inayan. Inayan curtinho para João Paulo. João Paulo bastante participativo, domina, gira, falta. Chegou dando um toquezinho por baixo. Robson cometeu a falta, o jogo tá parado. E aí, Gleger, estas 2 alterações do time do Guarani que segue vencendo por 2-1. Eu acho que tinha que mudar, oxigenar um pouco mais o time, dar uma mexida no meio de campo. Eu gosto das substituições. Aliás, todos os jogadores, né, o Guarani veio com uma novidade, né, o posicionamento um pouco diferente também, as coisas andaram bem, deram certo. E agora tem que oxigenar o time, sim, até porque vai se aproximando da reta final do jogo. Você precisa ter abacaxi para suportar e conseguir segurar a vitória, né, coisa que não conseguiu fazer no primeiro tempo. Bola de novo recuada na fogueira para o Kaique, agora o Kaique colocou para a linha lateral e de novo no pé direito, né? O pé dominante do Kaique França é o esquerdo. Se for para recuar, que recue no esquerdo, né?
E aí de novo complicou a vida do goleiro Bugrino. Passe 37, vem a Inter, domina João Vitor lá pela canhota. Ele recolheu, dominou, encara a marcação, volta para Bochecha, Bochecha com a canhota, fez o passe, boa bola metida na esquerda, cruzamento, a bola atravessa toda a área. Voltou pela meia, brigou e Ian Silva chega primeiro, incansável Cachoeira para afastar. Ela cai pela meia para Lucas Santos, deixou para Robinho para o Ronaldo Henrique. Volta pela meia para Lucas recomeça com o Robson, tem a posse dominada no círculo central, já abriu na ponta para João Vitor dominou, o Guarani se defende, aí o passe foi curto, Matheus Guilherme dá o bote, faz a boa finta, empurra pela meia para Lucas, já disparou, se mandou pro campo de ataque, Cachoeira rodopiou, girou, tem Matheus Guilherme de um lado, Cachoeira do outro, preferiu o passe no corredor da meia para João Paulo para Matheus Guilherme, já pisando no campo, tentou João Paulo, tirou a defesa, sobrou para Inayan, puxou para canhota, vai marcar, bateu para fora, Inayan bateu mal, longe do gol, é só tiro de meta, Breno Beretta. Abriu pro gol e ele pegou com a perna que não é a boa dele, né? A boa é a direita, ele pegou com a esquerda. O que aconteceu? Ele resolveu arriscar, só que a bola se perdeu pela linha de fundo, saiu muito no canto direito, subiu demais. 2-1, tá vencendo o Guarani. Mas aí o Guarani já apertou Luiz Otávio para o Matheus Guilherme, tentou o giro, a bola saiu. Lateral para Inter bater. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Olha, chamou, falou. Já outro estreante. Neto Costa, camisa 97, vem aí. Eu arrisco que vai sair o Luca, né? É possível. Que agora o Guarani tá com 3 atacantes, né? Cachoeira recuou um pouquinho mais. Ronaldo Henrique tem a posse de bola para o time da Internacional de Limeira. Fez o lançamento aqui na ponta, recebeu, dominou Ian Silva com uma certa liberdade. Cruzou na área para Getúlio, tentou ajeitar, tira a defesa, um pedido de pênalti. O árbitro mandou seguir. Matheus Guilherme fica com a sobra, domina, sai driblando, escapou, limpou, dividiu, perdeu para João Vitor. Deixou pela meia para Bochecha, foi desarmado. Recupera o Bugrão de novo. Lançado João Paulo pelo setor direito. Espera a passagem do Matheus Guilherme. Tem Luca pelo meio. Parou, prendeu, sinalizou, rolou pela meia. Círculo central para Luiz Otávio, fez a inversão, boa inversão aqui na canhota para Cachoeira. Ele domina bonito, segura para Natan, para Emerson. Emerson tem a posse de bola dominada, soltou pela meia, tabelou de novo. O Emerson voltou na frente, tirou a defesa, a bola fica viva. Chega aqui atrás Lucas Santos, faz o passe curtinho para Ian Silva. Ian Silva na lateral direita para Lucas Santos, para Ronaldo Henrique, marcado pelo Natan. Voltou para Lucas com o pé direito, tentou passe para Robinho. Chega Luiz Otávio na bola e depois ele atinge o jogador da Inter, mas claramente toca a primeira da bola, isso que está sinalizando o Marcelo de Lima Henrique. A direção seria feita, mas o árbitro não autorizou. E eu aí já vi que aplicou lá, apareceu na placa que vai sair o 9. Tá o 9 em vermelho. Piscou, e o 97 tá em verde. Beleza. Já, a última não, o Guarani tem mais uma, né? Mas a estreia do Neto Costa. 9h45, restando 15 minutinhos para as 10 da noite. A futebol da Bandeirantes. Luca dominou, falta por trás em cima dele do Getúlio. Chegou para matar o lance, cometeu a falta. Luca caído, o jogo tá parado. Tigrão, 40 minutos. O Guarani fez 2 alterações, chora mais uma, tá indo embora o Luca para a entrada do Neto Costa, Tiger. Jogou bem o Luca, hein? Boa partida, se movimentando, caindo para as beiradas, criando alternativas, sofreu o pênalti, mas cansou. João Paulo incansável. O time do Guarani tem uma dinâmica de jogo com o João Paulo. Sem ele é completamente diferente. E o detalhe é o seguinte, o Guarani joga com as linhas altas, mesmo ganhando o jogo, dificulta muito a organização de trás para frente do time da Inter. E veja que o Matheus Guilherme, que é um atacante canhoto que joga pelo lado direito, ele entrou no lugar do Cauã Jesus, que é um cara que recompunha mais e que aparecia à frente como elemento surpresa, às vezes ocupando aquele setor. Mas o que entrou é mais ofensivo e é tipicamente atacante do que o que saiu. Isso quer dizer o seguinte, que o Guarani está indo atrás do terceiro gol. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, segundo tempo.
O tic-tac do tempo de para o 12º, eu confirmo. Série C, 15ª rodada. Vai dando bugrão aqui no brinco. Guarani 2-1 para Inter de Limeira. Edu Pinheiro. Olha, com a vitória parcial, o Guarani assume a segunda colocação com 26 pontos. Vence depois de 4 rodadas. E agora o Bugre joga onde? Joga dia 10, né? 10 de agosto, segunda-feira. Só dia 10, hein? De agosto, uma segunda-feira, 20 horas em Anápolis contra o Anápolis. Já Edu Pinheiro comanda o apito final aqui na Bandeirantes. Antes, ainda na transmissão, a saída dos jogadores. E para quem está no YouTube, estará conosco no YouTube. Para quem não está, eu convido para estar. Assim que a bola parar de rolar, o Breno Beretta, com seu equipamento moderníssimo, vai entrevistar os seus jogadores e com imagens, né? Qual é o nome do equipamento, Breno Beretta? O óculos aí? Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta. É a câmera no óculos. Boa. Então, o Ray-Ban Meta com o Breno Beretta. Você vai ter a oportunidade, além de ouvir, também de ver os seus jogadores. Aí chutou a bola com o jogo parado, Matheus Guilherme, toma um cartão amarelo de graça para o time do Guarani. Tem seleção que encanta no Ica Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em ica.com.br. Reta final do jogo, grito forte vem da arquibancada, passando energia para o time em campo. É o Guarani vencendo pelo placar de 2-1 depois de 4 jogos. Passe muito forte, a bola saiu, mas desviou no meio do caminho, segundo Marcelo Odilema Henrique. Então é lateral para a Inter do campo de ataque. Vem João Vitor para a bola, 43. Ameaçou o toque curto, mas sinalizou que vai jogar para a área. Tanto é que saiu ali o Marco Antônio. João Vitor vem para a cobrança, lá pela canhota, vem bola na área do Guarani. Levantamento para a boca do gol, vem o toque, a bola fica viva. Escanteio para Internacional bater, Breno Beretta. O Luiz Otávio chegou meio estranho na bola e meteu a bola pela linha de fundo. O escanteio pelo lado esquerdo, uma bola perigosa que vai pintar na área do goleirão Kaique França. Vem para a cobrança do escanteio a Internacional de Limeira, vem para a bola Marco Antônio, autorizada a cobrança, pé direito, levantou na primeira trave, tira a defesa, ela volta no rebote ainda para João Vitor meteu na ponta para Marco Antônio, pé direito, levantou na área, era para o Getúlio, tirou a defesa e vem embora o Mugrão, para o contra-ataque para matar o jogo, disparou Cachoeira, João Paulo prendeu, segurou, rolou para Cachoeira, um bolão saiu na cara do gol, vai marcar, ele bate, é gol! Estampado na camisa, um contra-ataque gigante do Guarani, bola recuperada, o João Paulo dominou, carregou do campo defensivo para o ofensivo e na hora H, no momento certo, fez assistência perfeita para Guilherme Cachoeira, que não perdoou, invadiu a área e com o pé esquerdo meteu para o fundo do gol, amplia o Guarani. Cachoeira, partidaça, aponta para o céu e agradece a galera bugrina. Quem agradece a você, Cachoeira! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Mugrão, então avante, 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 Mugrão! Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou e se balançou, sim, balançou a rede, é gol e é gol do Guarani! Guilherme Cachoeira, quem sabe para matar o jogo, para fazer com que o Guarani volte a vencer na Série C, na marca de 44 minutos de bola rolando no segundo tempo, solta o grito, grita, solta o grito e grita, solta o grito e grita comigo, galera bugrina, tá registrado no brinco, Guarani 3, Inter de Limeira 1, não deu de novo para você, Saulo, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe é que a jogada do Guarani começou lá atrás, uma bola perfeita tirada pelo Rafael, que foi um passe de cabeça para o meio do campo onde estava o João Paulo. João Paulo levantou a cabeça, o que ele fez? Construiu a jogada e deu um passe açucarado, rasgando a defesa da Inter de Limeira para o Cachoeira. Falou mais uma vez, toca Cachoeira, faz esse gol na entrada da grande área. Dessa vez o Cachoeira levantou a cabeça, teve a tranquilidade
e deu uma paulada. A bola foi por cima do gol do goleirão Saulo, que nada pôde fazer. Estufou as redes o Cachoeira, fazendo o terceiro gol do Guarani, matando o jogo, matando a Inter. Guarani 3, Inter de Limeira 1, Boles. 3-1 pro Guarani, noite de festa no Brinco, o torcedor comemorou e segue comemorando, segue cantando, pulando nas arquibancadas do Brinco e também com as lanternas acionadas dos celulares. A galera que tá ouvindo a Bandeirantes, aciona a lanterna aí do celular e faça a sua festa. Alterações no Guarani. Exatamente, saiu Cachoeira, número 11, entrou Rafael Freitas, 45, jogador da base do Guarani. Saiu também o Emerson para a entrada do Renan Castro, 26. E teremos mais 5 minutos de acréscimo. A Aroma das Ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. 47 minutos, mais quanto? De acréscimo? Mais 5. Sim, então vamos até 50. O jogo tá parado, tem falta para bater a Inter no campo ofensivo. Reta final do jogo, já o apito final. Você que tá conosco, fique ligado. Você que ainda não está no YouTube, vai pro YouTube também. As entrevistas dos seus jogadores com imagens também na saída dos seus jogadores bugrinos. A galera faz a festa, 3-1 pro Guarani. Foram 4 jogos sem vencer, 2 derrotas, 2 empates. Colocou aquela dúvida na cabeça do torcedor bugrino, será que vai, será que não vai? Mas hoje deu Guarani, o Bugrão tá vencendo um time que iniciou a rodada na liderança da competição. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Luca no primeiro tempo, Cauã, Jesus e Cachoeira no segundo, os gols do Guarani. 3-1, Bugrão na frente, Bugrão bonito, a galera fazendo a festa. Deixa o seu like no YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai jogando o time da Inter, 48,5, o Leão da Paulista tem pouquíssimo tempo para buscar pelo menos o gol de empate. Ian Silva trabalha curtinho aqui na ponta para Robinho, ele sai da ponta, vem para meia, recomeça com Lucas Santos. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO, acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Perde a bola, Maurício Antônio. Olha a chance da Inter. Getúlio dominou, se atrapalhou, caiu sozinho. Bate nele, bola. Caiu sozinho, Getúlio, o Guarani recupera. Renan Castro faz a inversão da esquerda para a direita para Matheus Guilherme, evita a saída da bola, já passou. Inayan dominou, parou, aí tocou mal pro Natan, mas deu certo porque a bola chegou no João Paulo. João Paulo, autor de 2 assistências, aliás 3, né? Porque o gol do primeiro de pênalti foi uma assistência do João Paulo. Fino da bola, João Paulo, e a galera solta o grito de olé. João Paulo para Renan. Vai terminar o jogo no Brincão. Renan Castro volta a bola para Rafael e acabou! Com direito a olé, apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Avante, Bugrão! Avante, 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 Bugrão! O Guarani está reabilitado no Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de 4 jogos sem vencer, bate a Inter, que iniciou a rodada na liderança da competição. Noite de festa no Brincão, 3 para o Guarani, 1 para a Inter de Limeira. A galera faz a festa, o torcedor comemora. O Guarani pula para a vice-liderança da competição. Iniciou o jogo no 6º lugar. Com a vitória, com os resultados já finalizados, o Guarani volta praticamente no topo, né? Por muito tempo liderou a competição, perdeu em função dos resultados negativos, mas volta a vencer e nesse momento termina a 15ª rodada exatamente na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Os seus jogadores reunidos ainda no centro do gramado, muita festa. Alguns dos jogadores do Guarani vão até o Matheus Costa, que passou recentemente pelo time do Guarani, comandou o Bugre. Os outros fazem a festa com a galera, ao cumprimento dos atletas. A maior parte dos seus jogadores da Inter já foram para o vestiário. E os seus jogadores do Guarani, você está no aguardo dos mesmos, né, Breno Beretta? Exatamente, os jogadores, é claro, saudando a torcida,
cumprimentando também alguns atletas da Inter de Limeira, participação importante do torcedor, hoje quase 5 mil torcedores nessa noite fria de segunda-feira aqui no Brinco, mas é claro que todo mundo agradecendo a torcida, um clima diferente, porque o Guarani precisava dessa vitória. Foram 4 jogos sem conquistar o resultado positivo, 2 derrotas e 2 empates, e o Guarani estava precisando muito desse resultado positivo. E mais do que isso, estava precisando jogar bem. E realmente aconteceu, até mesmo Fernando, abraçando pulas. É um clima totalmente diferente, porque o torcedor do Guarani tá aplaudindo o time, tá gritando o nome dos jogadores, tá cantando o hino do Guarani, e o Guarani precisava muito disso para agora ter mais 15 dias de preparação antes de enfrentar o Anápolis, chegando à vice-liderança da Série C, se aproximando cada vez mais da classificação à próxima fase, e a gente sabe, até comparando o ano passado, vai ser completamente diferente a segunda fase, mas é importante que o Guarani volte a jogar bem. E agora, aos poucos, os jogadores do Guarani vão sair e a gente vai tentar... Ô Breno, antes os jogadores estão chegando, só o Edu, claro, vai trazer todos os detalhes no apito final, mas nesse momento o grupo do Guarani, Botafogo, Paysandu e Maringá, tá? Guarani, Botafogo, Paysandu e Maringá, esse seria o grupo do Guarani na segunda fase. Beleza, os jogadores estão saindo agora, sendo aplaudidos pela torcida. Ô Cauã não quer falar, tá passando por aqui. Os jogadores do Guarani estão saindo rapidamente. Vamos ver o Luiz Otávio, se ele vai falar. Luiz Otávio foi um jogador muito importante hoje, né? Estreou com a camisa do Guarani. Um atleta que foi muito bem nesse meio-campo bugrino. E a gente vai ouvir o Luiz Otávio agora. Ô Luiz Otávio tá chegando por aqui. Ô Luiz, estreante, que grande jogo que fez hoje. Parabéns pela estreia e pela vitória. Muito obrigado, satisfação enorme estar estreando com essa camisa gigante, né? E graças a Deus conseguimos 3 pontos aí, mostrar a nossa força dentro de casa e agradecer pelo grupo, pela comissão que me acolheu muito bem essa semana, e agradecer a torcida aí também pelo apoio aos 90 minutos, e vamos por mais. Pareceu muito vontade, né, Luiz? Você estava bem à vontade com a camisa do Guarani, a sua função de primeiro volante é a sua mesmo. Isso, a função de primeiro volante é a minha, meus companheiros e a comissão me acolheu muito bem, deixou muita vontade, e graças a Deus conseguimos 3 pontos aí, vamos descansar agora e já pensar no jogo do Anápolis. Legal, obrigado Luiz Otávio. O Emerson tá por aqui. O Emerson, já deu para se recuperar 100%, você fez um grande jogo hoje, como que você está se sentindo? Eu queria que você falasse também dessa partida importante do Guarani. Primeiramente, boa noite, estou muito feliz, né, não só com a minha atuação, mas de toda a equipe, né? A gente se empenhou do primeiro ao último minuto. Era uma vitória muito importante que a gente precisava para dar aquela confiança pro grupo, né? Até para a torcida vir mais com a gente também. A gente precisava dessa vitória para se manter vivo ali, uma classificação encaminhada. E estou me recuperando, estou 98% já, estou bem melhor. Mas ainda estou tomando injeção para jogar, mas isso é o de menos, né? O importante é estar dentro de campo, ajudando a equipe. E vamos por mais, vamos em busca da classificação, que é o mais importante. Legal, obrigado Emerson, parabéns pelo resultado. Deixa eu ouvir o João Paulo falando por aqui. Por favor. Não vamos deixar isso aqui. Não, fala, João. O João Paulo falou rapidamente. Deixa eu ouvir o Cachoeira. Que jogo importante para... tem imagem, tá aparecendo aqui também. Eu queria que você falasse sobre esse seu gol importante e também sobre esse resultado importante do Guarani. Cara, como eu falei, a gente trabalha muito durante a semana para entregar resultado pro Guarani, né? Mas antes de tudo, a gente é servo de Deus, a gente tem que se entregar para Ele. Hoje foi uma partida digna de Guarani, a gente também precisava quebrar essa sequência de 4 jogos ruins que a gente vinha tendo. E hoje a gente, com muita entrega, conseguiu fazer os gols, conseguiu matar as oportunidades, fomos muito firmes lá atrás, fomos coroados aí com a grande vitória. Guilherme, é o 4º gol seu com a camisa do Guarani. Você chega a vice-liderança nesse momento. Agora no segundo tempo, até um pouco no começo do segundo tempo, você perdeu um gol ali também com a perna esquerda, acabou passando por cima do gol. Para você, a importância, por exemplo, hoje da volta do João Paulo, da conquista dessa vitória, de estreias, o Guarani se reforçando, queria que você falasse um pouquinho dessa sequência também.
Bom, só tenho falar, cara, que partida do pessoal que voltou do DM, do João, que partida do Luiz, cara. Chegou 5 dias, treinou muito, se dedicou muito e hoje foi coroado também com uma boa partida. E é isso aí, cara, a gente tem que abraçar os que estão chegando, ajudar os que estão machucados a voltar o mais rápido possível, não só o João Paulo que voltou hoje, mas o Jonathan também, o William Farias que machucou essa semana. Então isso mostra também a força do nosso elenco, a gente tem peça para repor. E agora é continuar entregando, continuar correndo para continuar buscando os nossos 3 pontos a cada partida. Legal, obrigado. Esse é o Cachoeira. Agora a gente vai ouvir o Luca, que sofreu o pênalti, marcou o primeiro gol e jogou muito bem hoje. Vamos ouvir a palavra do Luca falando por aqui. Ele queria bater, mas você falou pela confiança que você até conversou comigo nas últimas rodadas, você precisava dessa confiança, fazer o gol. Você falasse dessa sua volta e do pênalti ali, você, João Paulo. Não teve... Eu pedi ele para assumir a responsabilidade, a gente sabe que ele decidiu muito pra gente aí em vários jogos, mas eu pedi para ele para assumir a responsabilidade, ele aceitou, porque é um cara que tem meu respeito, respeita muito eu, conheço a família dele, conhece a minha família, então esse respeito aí é o mais legal, que aumenta nossas chances de conseguir o objetivo. Sua volta da equipe? Importante, eu queria muito jogar. Me esforcei muito durante esses dias aí que teve para trabalhar, para ter a oportunidade, e o professor optou por mim. Eu já falei isso para ele quando a gente teve a conversa cara a cara. Falei para ele que ele poderia contar comigo 2, 5, 10, o tempo que for. Eu jamais iria interferir ou fazer algum tipo de confusão com a decisão que ele tomar. E é isso aí, eu tô aí. Espero poder crescer no momento mais importante aí que o Guarani precisa. Luca, na última partida aqui contra o Floresta, ficamos eu e você aqui um tempo até conversando, você falando sobre o seu trabalho, a sua continuidade. Hoje você continuou, teve mais uma oportunidade como titular e fez um gol. Você havia feito 2 gols na temporada, agora com o Hélio, sob o comando do Hélio na Série C, é o seu primeiro gol. Queria que você falasse um pouco de como é fazer o gol, tirar um pouco quebrar um pouco dessa nhaca. E agora você falou do João Paulo, né? Eu sei, o João Paulo não quis falar aqui, falou que estava valendo. Você sorriu pra caramba falando aqui com a gente. Depois, agora relaxado, 3-1, vai dar pra conversar um pouco mais de boa, né? Não, mas não tem que conversar nada, mano. Nós ganhamos o jogo. Ele vai estar feliz, eu tô feliz também, sem criar nenhum tipo de polêmica. Agora a gente não precisa disso. Eu pedi pra assumir a responsabilidade. Eu saberia que ele é um dos caras de confiança, um nosso, né? Que tem totalmente capacidade de poder bater muito bem em pênalti. Mas eu pedi, assumir a responsabilidade e poder fazer gol, ajudar aí o Hélio, né? Ajudar o Henrique, o Lucas aí, o Marcelão, que tá sempre nos ajudando. A gente vinha de resultados negativos aí, difícil. Perdemos um jogo aí do Paysandu aí que abalou muita gente, né? Um resultado que, entre aspas, estava no nosso controle. Em 10 minutos a gente acabou perdendo o jogo. E vencer hoje, né? Um dos líderes era importante. E agora a gente vai desfrutar aí da vitória e depois pensar no próximo. Luca, você partida sua no campeonato até agora que você acha com a camisa do Guarani? Ganhar e fazer gol é bom, né? Acredito que eu fiz uma partida segura, poderia ter tido algumas outras oportunidades, não aconteceu, mas o momento é esse. O momento nós ganhamos, a gente estava muito pressionado, né? É difícil você jogar aqui no Guarani, ficar 4 jogos sem vencer, né? A gente sabe que a galera aí pega pesado, mas a gente tem que se adaptar a isso. E é isso aí. Lucas, você fez um grande jogo hoje, você vinha merecendo, até conversei fora do ar outro dia com o Hélio, ele falou, o Lucas tá treinando muito, tá se dedicando muito, e a gente sabe do seu profissionalismo e da sua qualidade, até por isso que você é cobrado, né? Porque você é artilheiro, deu para perceber hoje você fazendo uma movimentação diferente também, não ficando mais somente como um centroavante ali parado, e a sua especialidade é essa, né? E você fez um grande jogo. Parabéns pelo resultado, pelo pênalti que você sofreu, pelo gol que você fez. E eu queria que você falasse também desse peso que você tira das costas, porque a cobrança é grande, né? Você sabe, da imprensa e da torcida, porque sabe que você tem qualidade. Acho que foi no último jogo aqui em casa, né? Que eu acabei, né? Falando algumas coisas desabafando, né? Sabe que, né? Graças a Deus onde eu passei, eu pude fazer gols, então... E as coisas não vêm acontecendo da forma que eu quero.
Mas eu nunca deixei de treinar, né? A rapaziada vê aí. É aquela conversa meio clichê, mas a gente tem que fazer isso. É a única coisa que a gente pode, que está no meu controle, é treinar, trabalhar, para que as coisas aconteçam e voltem os trilhos, né? Então, como eu falei ali no começo, né? Espero que a gente possa crescer no momento decisivo da competição, porque agora é a hora que o bicho pega e a gente tem que estar preparado. Posso fazer uma pergunta? Se eu estiver errado, você me corrige. Eu senti você um pouquinho pilhado hoje no jogo, assim. Não foi algo que foi criado ali através da arbitragem? Porque o Marcelo, ele leva a arbitragem de um jeito que a gente já conhece, experiente. Ou tinha alguma coisinha que acontece dentro de campo, provocação e tudo mais, que deixou você meio tenso? Eu costumo jogar assim, né? Só que aconteceu a situação ali que o cara me provocou e na hora do gol eu provoquei, ele não gostou, faz parte. E aí a gente acabou batendo boca ali. E é isso aí, faz parte. A gente tem que pulsar o sangue mesmo, porque senão a rapaziada acaba atropelando aí. A rapaziada mais jovem tá vindo aí com uma vontade imensa e a gente tem que tentar igualar isso aí. O Hélio muitas vezes é criticado, eu queria que você falasse também da importância do trabalho do Hélio, porque você sabe que jogar no Guarani é uma pressão grande, né? E ser treinador do Guarani também é uma pressão grande, eu queria que você falasse sobre isso. Não, cara, o Hélio os números dele, né, diz por si só. A gente vem bem no campeonato. Trabalhar aqui no Guarani não é fácil, mas todos nós que somos profissionais, quando estava lá no início, queria vestir camisa pesada, queria vestir camisa de peso, e nós estamos tendo essa oportunidade. Não é fácil, mas a gente tem que nos adaptar dia a dia aí, né? Porque a gente sabe que o dia a dia aqui ele é um pouquinho pesado e é time grande, né, cara? Time grande a gente tem que adaptar e saber lidar com as situações que acabam acontecendo no dia a dia. Legal, obrigado, Luca, parabéns pelo resultado. Tá aí o Luca, o último a deixar o gramado. E é claro, fim de papo por aqui, importante o Luca no jogo, 3-1 pro Guarani. E já a gente vai ouvir o Hélio Cizenando lá na entrevista coletiva. Eu volto com você, Leandro Bolles. Valeu, muito obrigado, Breno Berenta. É sempre muito bom ouvir o Luca, um jogador experiente, fala com propriedade, sabe o que tá falando. O João Paulo, né, eu disse até na transmissão, foram 3 assistências, mas 2, né? Ele fez a assistência que gerou o pênalti em cima do Luca e o passe pro gol do Guilherme Cachoeira. Teve ali até aquela participação no segundo gol do Cauã, mas quem cruza é o Emerson após o passe do Isaac. Muito bem, uma segunda-feira que vai terminar feliz pro torcedor bugrino. O Bugre volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de 4 rodadas, termina na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Faltando aí 4 rodadas, 12 pontos em disputa. A competição que só volta agora em agosto para exatamente estas 4 e últimas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas aqui na Bandeirantes o futebol não para. Vem aí o apito final. Edu Pinheiro tá preparado com os comentaristas, com os quadros do apito final, com a sua participação. Tudo isso, muito mais a partir de agora. Fique ligado, vem aí o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, vai, vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 4.496, 4.496, 81 mil de renda. Eu começo com Greg, depois Tigrão. A 31 primeiro tempo, João Paulo enfia a Luca dentro da área. Mas o goleirão e o número 4 desesperados, hein? Deram no pé do Luca, pênalti. O próprio Luca cobrou, faz 1-0 lá no gol do placar. Luca não marcava desde fevereiro, mas não demorou 3 minutos. 3 minutos depois, Inayan, lateral direito do Guarani. Primeiro que ele perde o tempo de bola. Depois ele enfia o pé em João Vitor dentro da área. Pênalti. Romarinho cobra 1-1 a 37 do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, hein? E tinha que ter Kaique França. Kaique França tinha que ter ele. Kaique França na fita. Getúlio passou como quis por Maurício Antônio. Getúlio entra na área e sai Kaique França. Getúlio na área, chuta! Defesa de Kaique França. 2 minutos depois, jogada de Isaac. Passa por um e enfia pra Cachoeira, dentro da área, na cara do goleiro Cachoeira. Chuta por cima. E a 19 veio o segundo, hein? Todo o meio de campo trabalhando, sobra para Emerson, que cruza na pequena área para Cauã Jesus, só empurrar, fazer 2-1. E a 44, gol do Cachoeira, um contra-ataque gigante. João Paulo, hein? A defesa tira, João Paulo domina no seu campo, atravessa o meio de campo, vai indo e tem um tempo certinho para passar para Cachoeira, que na saída do goleiro chuta no ângulo. Vamos lá, Gleger, Guarani 3, Inter 1. Você viu que nas suas colocações a gente percebe que o Guarani foi muito melhor no segundo tempo. Primeiro tempo eu esperava um pouco mais de intensidade, um pouco mais de pressão na primeira linha do time adversário, para você tentar roubar essa bola, para você ter a bola no campo do adversário, para você, a hora que roubar essa bola, tá mais próximo do gol. Eu esperava esse Guarani no primeiro tempo. Nós não vimos. O Guarani conseguiu fazer o gol num erro ali do sistema defensivo da Inter. O Guarani faz o gol de pênalti com o Luca, um pênalti bem assinalado pela arbitragem, né? E logo em seguida já toma o gol, né? Porque estava meio desconcentrado ali o Guarani, acabou tomando um gol num lance de pênalti também, bem assinalado também pelo árbitro. Então é o seguinte, Edu, aí vai pro vestiário e volta, e eu sempre dou muita ênfase a isso, né? Eu me respeito muito quando um time não tá jogando bem, vai pro vestiário no intervalo e volta melhor. Isso é a mão do treinador, cara. Então a gente tem que aqui, sem dúvida nenhuma, enaltecer o trabalho do Hélio Zenando, que voltou, o Guarani voltou totalmente diferente. Você viu aí, você passou o relato do que foi o jogo, e no segundo tempo o Guarani criou mais oportunidades, chegou mais, pressionou mais, marcou mais. O Kaique França fez aquela defesa? Fez. Tava 1-1 na hora que ele faz aquela defesa. Mas aí o Guarani começa a crescer, começa a ter a bola, começa a pressionar, começa a sair, começa a criar oportunidade. Lado esquerdo muito forte com o Emerson, né? O Inayan precisa ter um pouco mais ali pelo lado direito, mas enfim, aí pode ser que seja a estratégia do Hélio. Eu quero ressaltar que, sem dúvida nenhuma, o retorno do Guarani para o segundo tempo foi muito melhor. E aí sim ganha o jogo. Tigrão falava uma hora lá que, olha, é o seguinte, hein, o Guarani vai fazer o terceiro já. E foi o que aconteceu. Por quê? Tava mais lúcido em campo, pressionando, a hora que tinha a bola conseguia jogar, a hora que não tinha pressionava o time adversário. Então o segundo tempo do Guarani muito bom, onde deu ao Guarani a
para entender perfeitamente sua finalização, o grande Gleger. Vamos lá, agora o Tigrão, hein? Lembrando que o Guarani teve 3 estreias. Estreou aí o Luiz Otávio Volante, jogou o tempo todo, e depois entrou no final aí o Matheus Guilherme e também o Neto Costa. Público 4.496, 81 mil de renda. Atenção, Messi, Tigrão. Guarani 3, Inter 1. Depois de um primeiro tempo, meu caro Edu Pinheiro, muito equilibrado, com 1-1 no placar, o Guarani saiu na frente e depois tomou um empate, né? O Guarani faz a 34 e a 37 toma o gol do empate num pênalti desnecessário cometido pelo Inayan. Fomos assim para o intervalo, um jogo muito igual, a Inter muito bem postada defensivamente, cometeu um único erro no penal cometido em cima do Luca e tomou o gol. E aí, intervalo, mudança de posicionamento. E na verdade, essa é uma realidade, o Guarani jogou o tempo todo do segundo tempo com linhas altas. E o que é linhas altas? É marcação sob pressão na saída de bola, complicando e dificultando demais a construção de jogadas da Inter de trás para frente, da saída para tentar evoluir para o campo de ataque. Então, a Inter teve uma estratégia, bem ao estilo Matheus Costa, de jogar reativamente. Esperou, tentou jogar no erro da defesa do Guarani, a defesa não errou e a Inter jogou apenas na ligação direta, tentando armar um contra-ataque que, a bem da verdade, aconteceu em uma única oportunidade no segundo tempo, quando o Getúlio dá um drible desconcertante no Maurício Antônio e dá uma paulada e o Kaique França pega. Bela defesa, único lance da Inter no segundo tempo. Em compensação, o Guarani pressionou o tempo todo e as intenções de subir a marcação e desconstruir a saída de bola da Inter foram materializadas, foram concretizadas. O planejamento de vestiário no intervalo acabou dando certo. E veja que as alterações que fez o Hélio Cizenando, elas foram ofensivas. Porque quando entra o Matheus Guilherme no lugar do Cauã Jesus, o Cauã Jesus, um meia que em alguns momentos fez até um segundo volante quando o Isaac saía um pouco mais para o jogo, deixa o campo e entra um atacante de beirada, um canhoto que joga pelo lado direito. Já estava 2-1 para o Guarani. Vejam, sintam essa sutileza. Ele poderia, por exemplo, ter tirado o Luca e colocado mais um homem de armação, mais um homem de meio campo para tentar bloquear, ou até mais um zagueiro para garantir o resultado. Não. Tirou o Luca e botou o Neto Costa. Isso já é bem no finalzinho do jogo, mas mostrando que ele queria ganhar o jogo. E quando ele tira Cauã Jesus e põe o Matheus Guilherme, que é atacante, ele sinaliza já com 2-1 para o Guarani, para o brinco todo, que queria o terceiro gol. Foi quando a gente interviu e disse, ó, o Guarani está preparando o terceiro gol, que a Inter teria que sair. Perdendo por 2-1 e tentando levar pelo menos um ponto para a Limeira, a Inter no finalzinho iria se atirar para cima do Guarani, contrariando aquilo que ela fez o jogo todo. E aí deu as costas. E quando deu as costas, num cruzamento, o Rafael tirou bem de cabeça e a bola caiu antes da intermediária do Guarani defensiva com o João Paulo. E eu quero chamar a atenção para isso. O gol sai aos 44 do segundo tempo. O que é que isso significa? Finalzinho de partida. E o João Paulo deu um pique em 3/4 do campo, carregando a bola até próximo da entrada, bem para frente da linha intermediária da Inter e próximo da entrada de grande área. E enfia o Cachoeira para fazer o gol. O Cachoeira, que é destro, bateu muito bem de canhota no alto, no canto esquerdo alto do Saulo, e liquidou a partida. Então o Guarani jogou para ganhar e quando ganhava não jogou para garantir, jogou para ampliar, por isso mereceu amplamente. A Inter valente, organizada, mas se curvou à estratégia ofensiva e a melhor qualidade técnica do Guarani
no jogo de hoje, no Brinco de Ouro da Princesa, para mim num placar clássico que mostra ao final a diferença exata verificada entre os dois times durante os 90 minutos. Ao final, justíssimo e correto o placar. Guarani 3, Inter 1, Edu Pinheiro. E parabéns ao casal, meu querido Ayrton Dias e a dona Sueli, 40 anos de casado. Que maravilha. Que Deus abençoe. Obrigado pelas suas palavras de carinho. O Ayrton, ele mora perto da Piracã, rapaz. A gente tá pra combinar um café. Ayrton, o que tá acontecendo na Piracã aí? A obra do Pissarrão, cara? A banca do meu amigo Roberto, sumiram com a banca, só aqueles escombros e tal. Mas é pro bem de Campinas, de Proença, do Proença aí. Ayrton Dias e dona Sueli, 40 anos de casado. Aquele abraço aqui do Edu Pinheiro e toda a equipe comandada pelo amigo Batista. Ele bugrino de 4 costados, vibrando com esse 3-1 do Guarani. E agora vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. O Piracicabano, bom de lata. Oi, Boles. Fala, Edu, de volta aqui na Bandeirantes. Hoje tá fácil, né? São várias opções pra gente escolher aí o craque do jogo. Mas eu vi com o João Paulo, gostei muito da partida do João Paulo, jogador que volta, jogador muito importante. Menção rosa pro Luca, pro Cachoeira, Luiz Otávio fez uma boa estreia. Setor defensivo, enfim, Cauã Jesus, autor de um dos gols. Mas eu fico até pela regularidade com o João Paulo. Valeu, Edu! Grande abraço para você e até a próxima. Até amanhã, no Esporte em Debate, você apresentando aqui 17 horas nossa Bandeirantes, hein? Depois o Batista vai narrar o jogo da Ponte. Breno Beretta, o craque! O Edu, vários jogadores foram muito bem hoje, né? Luiz Otávio, Cachoeira, o Luca foi muito bem, sofreu pênalti, marcou gol de pênalti. Mas eu vou ficar com o João Paulo, que para mim comandou o meio-campo do Guarani, importantíssimo, foi importante a volta dele. Para mim, o craque João Paulo. Muito bem, o Gleger, craque. Oi, Edu, olha, o João Paulo fez um bom jogo, mas eu vou ficar com o Luca, porque há muito tempo que ele não fazia um bom jogo, né? E hoje jogou muito bem o Luca, inclusive fazendo um dos gols. Então, pra mim, Luca, o craque do jogo. Então, 2 votos, João Paulo, 1 do Luca, Tigrão, craque. João Paulo, Guarani tem 2 maneiras de atuar. Uma sem o João Paulo, toques laterais, curtos, não tem poder de penetração, não tem transição de qualidade. E outra com o João Paulo. Tudo rápido, tudo dinâmico, ligações rápidas, verticalidade, boas assistências, bons arremates. O João Paulo deu um jeito nesse time do Guarani que, coincidência ou não, não ganhava 4 jogos em que o João Paulo não jogou. Volta o João Paulo, volta a dinâmica, volta a organização, volta a aproximação e a transição meio-campo-ataque com qualidade, para mim, com méritos, numa boa partida do Guarani, mas o João Paulo sobrou. Para mim, ele é o craque do jogo. Muito bem, João Paulo, hein? João Paulo, craque do jogo, 3-1, Luca recebeu aqui o voto do Gleger. Deixa eu ver aqui, vamos lá então, deixa eu ver... Oi, o Gleger? O Breno, oi, Breno. Sim, pois não? Eu tô por aqui já esperando o técnico Hélio Cizenano na coletiva, viu, Edu? Você tá com seu óculos, que é óculos, câmera, tudo ao mesmo tempo, o Breno? Aqui, viu, Edu? Hã? Tá aqui, ó, já vou até mostrar, ó, tá aqui, Edu. Aí eu vi. Aí, rapaz, o Breno ele tem um óculos que também é uma câmera. E aí você tá vendo no YouTube, quem que é esse cidadão aí que entrou? É o assessor de imprensa? É o Luciano, assessor de imprensa, viu, Edu? Veio trazer uma água aqui, ó. Trazer uma água, tá. Então vou fazer o seguinte, eu vou faturando, tá bom, Breno? Tá bom, Edu, já o Hélio Cizenano vai estar por aqui. Técnica, dá pra colocar o comercial, dá pra cortar depois? Vamos lá, vamos dar uma faturada, já Hélio Cizenando, agora 22h25. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Recado especial para quem gosta de apostar. Na KTO, você tem ferramentas de jogo responsável. Defina limites e, se precisar, dê um tempo. Ou use a autoexclusão permanente da conta. Aqui, a aposta é entretenimento e a diversão deve vir em primeiro lugar. Acesse kto.bet.br e saiba mais. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Breno Beretta, Guarani 3-1, situação de momento, nada. Hélio Cizenando. Nada. Estou vendo sua cadeira. Ainda não, viu, Edu? Ainda não, daqui a pouquinho ele vai chegar por aqui. Tô no aguardo, a gente tá vendo aí a imagem da cadeira onde vai sentar o Hélio Cizenando, né? Já as águas já estão por ali, se ele quiser tomar, e já ele vai falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a ficha técnica, né? Ela é patrocinada. Eu chamo assim que ele chegar, viu, Edu? Tá bom, vou fazer rapidinho aqui. Ficha técnica, vamos lá então? Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Brasitone, querida Brasitone, Guarani com Kaique França, Inaê, Maurício Antônio, Rafael Emerson Barbosa, depois Renan Castro, Luiz Otávio, que estreou, Cauã Jesus, depois Matheus Guilherme, que fez a sua estreia, Isaac, depois Natan Melo e João Paulo, Guilherme Cachoeira, depois Rafael Freitas e Luca, depois Neto Costa, que fez a sua estreia no finalzinho. Técnico Hélio Cizenando, a Inter com Saulo, Ian Silva, Robson, Lucas Santos e João Vitor, Emerson Santos, Esponte, depois o Ronaldo Henrique, Lucas Bochecha, depois Marco Antônio, Romarinho, ex-Guarani, depois Robinho e Claudinho, depois Gustavo Bochecha.
Richard e o Miguel Bianconi, depois o Getúlio, Matheus Costas, Guarani, o técnico, cartão amarelo pro Guarani, Luiz Otávio, Luca e Matheus Guilherme, para Inter, o Robson. Os gols, vamos lá, primeiro tempo, Luca de pênalti a 33, 1-0 Guarani, Romarinho de pênalti empatando a 3 minutos depois, 1-1 Inter, segundo tempo, Cauã Jesus a 19 minutos, 2-1 Guarani, e aos 44, Cachoeira, 3-1 Guarani, público 4.496 e a renda 81.610, a ficha técnica Guarani 3, Inter 1. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oi, Breno. Todos. Vamos lá, Acho que a vitória vem para trazer a confiança de volta, né? Tivemos um lapso lá contra o Paysandu, né? Lá que foi tudo ruim lá contra o Paysandu, não foi. Fizemos um grande primeiro tempo. Segundo tempo saiu meio da rota, mas conversamos bastante, nos cobramos bastante, né? Não só a comissão, mas jogadores também, deixamos de pontuar um jogo importante e nós tínhamos a responsabilidade muito grande de fazer o resultado em casa, né? Esses 3 pontos para a gente manter lá em cima e quanto antes poder já estar classificado e organizar bem a segunda fase da competição. Em relação ao Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio trabalhou com o Marcelo Marelli, que é auxiliar da casa. Nós estamos há muito tempo procurando esse primeiro volante, o substituto pro Farias, com pegada, né? Um cara jovem, com fome, né? O Guarani tem uma tradição há muito tempo de sempre trazer jogadores, né, de equipes menores que acaba dando certo aqui, né? A gente vai lembrar, eu vou falar só um, que é o Edilson Capetinha, o Clóvis que veio do América, Marco Antônio Boiadeiro do Botafogo. Então a gente sempre procura dar essa oportunidade. Esses meninos vêm com muita fome, né? Um cara que vestiu a camisa do Guarani para ele, vai mudar ele de patamar. Se você olhar a carreira dele, só jogou em pequenos clubes. Então ele fez um ano muito bom na Série 2 e fez uma ótima Série D. Nós acompanhamos também os analistas de mercado, depois que o Marcelo indicou. Eu assisti os 2 jogos deles na Serra Branca contra o Uberlândia e caiu certinho. Ele não jogaria, né? Mas aconteceu o caso com o Farias, né? E ele teve que jogar. A opção que a gente precisava de um cara que marcasse forte e caiu muito bem. Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Você teve 2 semanas para trabalhar e você fez ajustes que o time hoje ficou redondinho, né? Voltou a vencer. Eu queria que você falasse alguns detalhes importantes, a volta do João Paulo, que dá uma cara totalmente diferente para o time, e sobre outros 2 jogadores especificamente, que são atletas que a gente já elogiou muito até em outros clubes. O Rafael, eu percebi que quando ele deu aquele passe, tirando aquela bola, ele foi te abraçar especificamente. O que você pediu e trabalhou com ele? Porque essa mesma dupla de zaga não tinha funcionado naquele jogo contra o Ituano. E hoje eles foram muito bem, tanto o Maurício Antônio e o Rafael precisava disso, que no ano passado ele foi bem, e esse ano ele não estava bem. E também sobre o Luca, porque o Luca hoje fez um grande jogo, você tinha até me falado que o Luca estava treinando muito bem, você deu oportunidade para ele, então eu queria que você falasse sobre essas situações. Nas 2 semanas, né, a gente tinha que tranquilizar bem a equipe, né, e eu sou um treinador que quando tem derrotas ou vitórias, né, eu já venho determinado quem que eu vou mudar, quem que eu vou trocar, né? Não sou um cara de ficar lamentando, né? A gente tem que trabalhar, né? E já começamos a trabalhar desde o início com o Rafael e o Maurício durante essas 2 semanas. O Rafael já mostrou aqui dentro que fez bons jogos, né? Estava meio sem confiança. O que eu trabalho com o Rafael para ele acreditar mais nele, né? Eu acho que tá faltando. Foi isso, e quando ele veio aqui, eu falei, você joga pra caralho e tal, né? Tanto que o cabeceio dele é bom demais. Ele deu um cabeceio que já deu o contra-ataque ali. Então foi meio em cima disso. Eu tô pegando muito no pé dele em relação ao jogo aéreo. Ele tem que comandar o jogo aéreo. E depois do jogo confiança, né? Que a gente falou, você tem condição, aquelas 2 bolas de confiança, você tinha condição de tirar. Então a gente se cobra, é um moleque trabalhador demais,
né? Busca oportunidade e, graças a Deus, hoje ele fez uma baita partida. É um jogador rápido, ganha duelo. Né? Daqui a pouco vai melhorar mais ainda, trabalhando pelo lado esquerdo, não é a perna boa dele, mas fez grandes coisas. Em relação ao João Paulo, a gente esperava, né? A gente monta uma equipe, mas, como se diz, a cereja do bolo precisava do João, né? A gente teve um cuidado com ele, deixamos até treinamento. Não, você vai pro jogo, às vezes. Teve dia que nós tiramos ele do treino, ele é teimoso, às vezes ele quer ir, né? Ele machucou assim, tivemos que tirar, mas ele suportou bem, ele foi malandro, é um cara cascudo, foi até o final ali, ele se guardou, mas ele, na verdade, nos ajuda bastante. O Luca vem trabalhando muito, né? Trabalha demais, cara sério, dedicado, durante o treino ali direto, depois acaba o treino, vai bater falta, vai bater pênalti. E essa semana as bolas dele entrou demais, cara. Semana as bolas do Lucas estavam entrando demais, coisa que não vinha acontecendo. Então deu bastante confiança para ele e confiança para nós também. Você sempre me derruba, hein, Breno? Boa noite. É a segunda vez que ele me derruba. Tudo bem, professor? Boa noite. Israel Moreira aqui da Rádio Central. Professor, eu queria voltar novamente a falar do seu meio-campo, principalmente. Hoje um meio-campo diferente, né? Com a entrada do Luiz Otávio, João Paulo, que não vinha jogando, e o Cauã Jesus e o Isaac. Eu queria que destacasse dessa vez os dois, Isaac e Cauã Jesus. Possivelmente pela entrada do Luiz Otávio, liberou os dois, jogaram muito bem. O Isaac fez uma belíssima, principalmente no segundo tempo, fez um belo segundo tempo. O Cauã fez uma boa partida todo o jogo. Se destacasse o seu meio-campo diferente, já destacou o Luiz e o João Paulo, eu queria falar desses dois, Cauã Jesus e também o Isaac, por gentileza. E se colocou uma dúvida na cabeça do professor aí, Carlos Eduardo voltando semana que vem, na próxima partida, o William Farias se retornar, como é que já pensa aí nesse meio-campo com várias opções agora? Obrigado. Eu acho que vai nos dando bastante coisas, né? A volta do Carlos, a volta do Herbert, a gente trouxe o Brito também, que é uma contratação, a gente espera muita coisa do Everton Brito também, são contratações boas, né? O Isaac, né? A gente precisava... É muito bom, é forte, o jeito que vocês vê ele jogando, ele treina, sempre em intensidade alta, então a gente sempre espera coisas boas do Cauã Jesus e ele foi merecedor, que ele fez o gol também. Hélio, boa noite, Vinícius Sabar, que teve Bandeirantes, parabéns pela vitória. Essa vitória, ela vem num momento importante. Qual que é a outra pergunta? Os 4 jogos, né? Vamos pegar o Anápolis fora, um adversário que ganhou o último jogo, ganhou bem, estudar bem também, saber jogar lá também, para, se puder, a gente fazer um grande jogo lá. Tá aí a coletiva, né? Um trecho da coletiva do Hélio Cizenando, com a participação do Breno Beretta e também do Vinícius Abarca, da Bandeirantes. Olha, vamos dar uma faturada. Na sequência tem defesa e também tem o gabarito com Gregory e Tigrão, em Guarani 3-1 na Inter. Eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Guarani 3-1 na Inter, público 4.496. Olha, tem aqui 3 defesas no segundo tempo, hein? 11 segundos. Gente, tava 1-1, hein? 11 segundo tempo, estava 1-1. E aí o Getúlio fica de frente pro Kaique França, hein, Boles? Getúlio, tá no mano a mano, encara a marcação do Maurício Antônio, cortou por dentro, puxou pro meio direito, bateu, espalma, Kaique França! Numa paulada de Getúlio, ele cortou e bateu, Kaique França salva o Guarani. Vem bola pro contra-ataque. Vamos lá, faz 1 ano e 3 meses que o Guarani não marca gol de falta. Faz 1 ano e 3 meses que não marca gol de falta. Vamos lá, 17, segundo tempo. Emerson na cobrança de falta, Bolis. Do time do Guarani. Vem na bola parada o Bugrão. Em busca do segundo gol, Emerson, uma bomba, espalma, Saulo. De manchete, meteu a bola pela linha lateral, foi de manchete na vôlei, olha, mas não deu 1 minuto, João Paulo, hein, o craque do jogo, tenta de fora da área. Dentro do contra-ataque chegou o lance agora há pouco com o Getúlio, que o Kaique França trabalhou, João Paulo ajeita, domina, puxa pra cá, bate, espalma, Saulo! João Paulo recebeu com o pé direito, girou e com a canhota. Muito bem, Gleger. Na sua opinião, qual a defesa do jogo? Edu, pelo grau de dificuldade, eu vou ficar com aquela do Kaique França aos 11 minutos. Pra mim, aquela defesa do jogo. E pra você, Tigrão? Tigrão daqui a pouco votando. Mas essa foi a defesa do jogo, viu? Essa foi a defesa do jogo, 11 do segundo tempo. Kaique França, claro, sempre Kaique França, hein, Bolis? Getúlio, tá no mano a mano, encara a marcação do Maurício Antônio, cortou por dentro, puxou pro meio direito, bateu, espalma, Kaique França! Numa paulada de Getúlio, ele cortou e bateu, Kaique França salva o Guarani. Vem bola Bugrão pro contra-ataque, Cauã pra Isaac, Isaac abriu na ponta. Muito bem, defesa do jogo agora, vamos para o gabarito. Gabarito do jogo. É o apito do sorveteiro, é o gabarito, 3-1 Guarani, vamos lá, o Gleger, a nota do jogo. 6,5, Edu. Você, Tigrão. 7, melhorou, foi bom, melhorou um pouquinho, hein? E aí, Kaique França hoje, essa defesa que ele fez, tomou gol de pênalti, essa defesa, essas e outras, Kaique França, Gleger. Nota 6, foi bem o Kaique. Então tava 1-1, hein? Inayan, Tigrão, lateral direito, pelo 5º jogo consecutivo, dono da lateral direita. Olha, ele é que faz o pênalti, né? Primeiro que ele perdeu o tempo da bola. E depois ele se joga nas pernas de João Vitor, pênalti, hein? Agora a gente tinha acabado de fazer 1-0, 3 minutos depois, pênalti pra Inter empatando. Inayan, Tigrão. Teve essa falha aí. Ele planejou mal o lance.
Mas, fora isso, uma atuação segura. Fechando bem ali o setor dele, tentando às vezes aparecer com perigo à frente, um jogador de bastante mobilidade. Mas o lance do pênalti ele planejou mal, nota 5. Dupla de zaga, Maurício Antônio e Rafael. Olha, o Maurício Antônio Gleger foi absorvido com o Getúlio, né? Essa defesa do Kaique França aos minutos, o Getúlio passou fácil por Maurício Antônio. Kaique França que quebrou o galho. E o Rafael, o Tigrão falou e foi citado na coletiva, o corte para o terceiro gol, quem faz é o Rafael. Ele corta de cabeça e pega João Paulo para puxar o contra-ataque e servir aí ao Cachoeira a fazer um terceiro. Vamos lá, o Gleger, a dupla da zaga. Eu acho que hoje foram bem. Apesar de um detalhe ou outro, mas hoje eu vou dar 6 para os dois. Tigrão, Maurício Antônio e Rafael. 6,5 para a dupla. Emerson Barbosa, senhor Gleger, ele retornando, jogou até 46 segundo tempo, praticamente o jogo inteiro. Ele faz a assistência do segundo gol, ele que cruza lá no gol de entrada para Cauã Jesus, fazer 2-1. E no comecinho do jogo, ele logo a 6 minutos, ele dá uma enfiada pro Cachoeira, porque o Cachoeira dominou mal. Quando ele quis bater, já estava a marcação em cima dele, chutou para fora. Vamos lá, Emerson Gleger. Tá se reencontrando, né, Edu? Fez uma bela partida hoje, 6,5. 6,5. Emerson, para você, Tigrão. Um dos melhores do Guarani, nota 7. Atenção, tem estreante, hein? Gleger e Tigrão comentando. Vamos lá, Gleger. Luiz Otávio jogou o tempo todo. Luiz Otávio, volante, 25 anos, estava disputando a Série D de dado pelo Serra Branca da Paraíba e assinou até final de 2027. E Cauã Jesus, poxa, ele fez o segundo gol, né? Fez aí o segundo gol, Cauã Jesus, aparecendo na pequena área, também bem citado pelo Hélio Cizenando na coletiva, hein, Gleger? Luiz Otávio e Cauã Jesus. Gostei do Luiz Otávio, hein? Gostei muito. E o Cauã Jesus é aquilo que a gente sempre espera dele, né? Muita intensidade, presença. Gostei também. 6,5 para os dois. Aqui, Guarani 3, Inter de Limeira 1. Tigrão, Luiz Otávio, o tempo todo, levou amarelo no final do primeiro tempo, mas não trocou não. Sigo em frente. E Cauã Jesus, autor do segundo gol. Luiz Otávio, força de marcação, quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quando o Rafael tira a bola de cabeça, que ela se oferece para o João Paulo, quem tenta pegar essa bola é o Luiz Otávio, ali um pouco antes da linha intermediária defensiva do Guarani. Aí o João Paulo arranca, e quem que arranca em alta velocidade acompanhando o João Paulo para tentar também receber a bola? É o Luiz Otávio. Então eu estou chamando atenção para isso, que ele correu uma barbaridade e praticamente num dos últimos lances do jogo, ele dá um pique, aquele que a turma e os mais modernos aí chamam de box to box, de intermediária a intermediária, mas em alta velocidade, provando que estreou hoje e tá em forma, tá muito bem. Fez uma partida defensiva muito boa, tomou um amarelo que preocupou ainda no primeiro tempo, mas ele teve inteligência para segurar a onda, não cometer mais nenhuma falta ostensiva e conseguiu ir até o final. E o João Paulo, veterano, vários jogos fora, fez a mesma coisa, né? Atravessou o campo em alta velocidade, num contra-ataque de manual, para servir o Cachoeira para fazer o gol. Você está me perguntando, não é? Do Luiz Otávio e do Cauã Jesus. O Cauã, ele fez uma função dupla, né? Sem a bola ajudava a marcar e com a bola, ora entrava ele para acompanhar o João Paulo para encostar nos homens de frente, para ajudar na transição e ele caía mais do lado direito, e ora chegava o Isaac. Teve um determinado momento do jogo que chegaram os dois. Foi na hora do segundo gol. O Cauã faz o gol e quem mete a bola no fundo para o Emerson cruzar é o Isaac. Então, duas apresentações assim muito importantes na vitória justa, marcante e importante do Guarani. Tanto do Luiz Otávio quanto do Cauã Jesus, e ambos levam nota 7.
Ô, Greger, você vai fazer o Isaac. Você já falou do Luiz Otávio e Cauã Jesus, Greger? Não? Já falei, sim, já falei. Já falou. Então vamos pro Isaac. Olha, Greger, o Isaac é o seguinte, ele fez uma jogada no segundo tempo, tava 1-1, depois que o França fez a defesa, né? Ele deu uma enfiada pro Cachoeira, Cachoeira chutou por cima. Jogada do Isaac, passou por entrou na área, enfiou pro Cachoeira. E, como disse o Tigrão, o Isaac também participa do segundo gol, antes de chegar aí no Everson para cruzar. Isaac hoje, Greger. Bela partida do Isaac, do 6,5. Tigrão, João Paulo, hein? Por tudo que falamos aqui, ele participa aí do terceiro gol. João Paulo participa do pênalti que o Lucas sofreu, enfiando pro Lucas dentro da área. Essas e outras, João Paulo eleito o craque do jogo. Ele dá um toque de qualidade no time do Guarani, belíssima dinâmica, boa transição. Ele, na hora de cadenciar, cadencia, na hora de acelerar, como no terceiro gol, ele acelera. É o toque diferente que o Guarani tem no elenco. 7,5, o craque do jogo. Guilherme Cachoeira, Greger, olha, 6 minutos ele perdeu um gol, enfiado aí do Emerson Barbosa, dominou mal, né? Aí entrou a marcação, ficou difícil, estou pra fora. Cachoeira reclamou de um pênalti a 9 minutos. O Cachoeira, ele perdeu um gol a 13 do segundo tempo, enfiada do Isaac, mas o Cachoeira aí não perdoou, fazendo um belo gol aos 44, decretando 3-1. Cachoeira, Greger. Jogou bem também, gostei do Cachoeira, 6,5. Luca sofreu pênalti, o Luca cobrou, fazendo 1-0, Tigrão, não marcava desde fevereiro. E acabou, quando saindo, sendo aplaudido e também sendo mencionado na coletiva. O Luca jogou até 40 segundo tempo, depois entrou o Neto Costa, Tigrão. Bela partida, muita movimentação, às vezes um pouquinho mais na beirada, de vez em quando indo para dentro. Sofreu pênalti, ajudou na marcação, ajudou a conduzir essa bola com qualidade quando ele saiu um pouco da área. Bela partida. 6,5. Num combo só, o Greger, dos que entraram, jogaram pouco, os que entraram, e o Hélio cizenando por aquilo que era. Não tem o Carlos Eduardo hoje, em suspenso, e Eber também suspenso. Agora, esse volante Luiz Otávio jogou bem, e agora como é que fica, gente? Carlos Eduardo ou Luiz Otávio? E a nota do Hélio cizenando, Greger? Luiz Otávio jogou no lugar do William Farias. Viu, Edu? O William Farias que acabou se contundindo, né? Que também vai voltar, quer dizer, isso é bom, né? Isso é bom pro treinador, essa questão de você ter várias opções. Eu gostei do Luiz Otávio, encaixou direitinho, faz uma proteção de primeira linha ali muito boa, tem essa característica, eu gostei demais. E o Hélio, nós falávamos antes, você vê como que é legal isso, né? Na coletiva a gente descobre, tá? Aparece o Lucas de titular, você viu o que ele falou do Lucas ou não? Pô, tava botando tava acertando, tava toda hora fazendo gol, né? Tava legal o encaixe da batida, fazendo muitos gols durante a semana nos treinos, e aí merece uma oportunidade. Deu oportunidade, o Lucas jogou bem, foi lá e fez um gol, inclusive. Então é isso, é essa leitura e essa visão. E outro detalhe, que o Guarani não faz um bom primeiro tempo, na minha opinião, é um jogo morno, né? Não conseguia atacar, não conseguia pressionar, vai pro intervalo e volta muito melhor. Aí sim o Guarani jogou o futebol que era para ter jogado no primeiro tempo, futebol para cima, de intensidade, pressionando, chegando, aproximando e fazendo os gols, né? Não deixando o adversário pensar. Então é isso. Gostei da participação do Hélio Cizenando hoje e pelo resultado também a nota dele é 7, Edu. Abraço, Greger. Abraço a você, ao Tigrão, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Tigrão, eu tenho a voz do Brasil. Eu tenho a voz do Brasil às 23 horas, a gente tem um break de 3 minutos. Tigrão, vamos lá. A nota do Hélio Cizenando e aqueles que entraram. Não, Cizenando 7. Dos que entraram, Rafael Freitas e Neto Costa entraram muito no final. Idem para Renan Castro. E o Matheus Guilherme mostrou a característica dele ali, mas fica todo mundo sem nota. Qual é a característica dele? Canhoto que joga ali do lado direito, faz a diagonal. Hélio Cizenando acertou o time. Aproveitou bem a paralisação e ganhou com autoridade. Nota 7. Mestre Tigrão, um abraço, hein? A gente volta em agosto, Tigrão. Agora só em agosto, o futebol... tem a ponte amanhã, né? Depois é agosto. Um abraço. Um abraço, Edu. Obrigado. Amanhã eu tô fora da jornada, tô de folga. Sei que você tá aí segurando, bom trabalho e até a próxima,
se Deus quiser. Muito obrigado, volto já para o encerramento. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Recado especial para quem gosta de apostar. Na KTO, você tem ferramentas de jogo responsável. Defina limites e, se precisar, dê um tempo. Ou use a autoexclusão permanente da conta. Aqui, a aposta é entretenimento e a diversão deve vir em primeiro lugar. Acesse kto.bet.br e saiba mais. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. E final do apito final, Guarani 3, Inter 1, quem narrou foi o Boris, Tigrão comentou, Gleger comentou, Breno Beretta também reportou, hein? Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Aelton Grimaldi e Gilberto Sufi. Amanhã tem Esporte Debate, apresentação do Boris, depois o Batista narra aqui, Ponte Atlético. Gente, um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de julho de 2026.